Esse cara é o curandeiro mais forte de todo o continente. Na batalha final contra a Calamidade, nenhum dos caçadores foi forte o suficiente para derrubar os dragões, mas eles tinham Will. E com Will por perto, ninguém morreu no campo de batalha, por mais graves que fossem os ferimentos. Mas isso acabou sendo uma maldição. Seus aliados se cansaram de não poder morrer. Ser retirado da morte, remendado do zero e jogado de volta na guerra repetidas vezes era pior do que simplesmente cair na batalha. Então eles se voltaram contra o único que os mantinha vivos. O general enfiou uma espada no ombro de Will e disse: "Agora você sabe como é sofrer. Esse foi o fim." Sem vontade de lutar, o exército desmoronou. Os dragões não deixaram ninguém ir embora. E Will descobriu que mesmo o curandeiro mais forte do mundo não consegue sair vivo do estômago de um dragão. Mas você acha que é isso? Will acorda 5 anos atrás com todas as lembranças do apocalipse ainda em sua cabeça. Ele sabe exatamente o que está por vir. E dessa vez ele decidiu que não vai ficar lá atrás apenas curando pessoas. Ele vai aprender a lutar, entrar na academia de magia ofensiva e parar de depender de todos os outros para proteger as pessoas de quem gosta, até notar a carta sobre a mesa, o formulário de inscrição. Se estivesse lá, significava que ele realmente havia voltado no tempo. Will abre a porta e encara o mundo lá fora. Quarto 16º ano do calendário Solsário, uma semana antes da data de inscrição na High League Academy, 5 anos atrás. Ele pensou que o dragão tirou sua vida. Ele não sabe o que aconteceu, mas se seu último desejo foi realmente atendido, então ele sabe exatamente o que precisa fazer. Ele vai se matricular na Schwartz, a Academia de Magia Ofensiva. Era de conhecimento geral que os curandeiros não podiam usar magia de ataque. Will pretendia destruir essa ideia de uma vez por todas. Haveria obstáculos, muitos deles. Mas ele carregava as memórias de sua vida passada e toda a magia de cura que havia dominado nela. Se ele usasse tudo o que tinha, poderia mudar o futuro. Desta vez, ele lutaria com as próprias mãos. Schwartz era a melhor escola do mundo para aprender magia de batalha. Eles disseram que o sistema de elite poderia transformar qualquer mago em um combatente da linha de frente. Alguém que ele conheceu em sua vida passada também se formou, mas as teorias da academia foram mantidas em sigilo. Somente estudantes tiveram acesso. Provavelmente não havia precedente para um curandeiro se matricular na Schwartz. A questão era como contornar isso. No final pode ser uma questão de dinheiro. Por causa da reputação da escola, os nobres investiram pesadamente nela. Se ao menos ele tivesse conseguido trazer a fortuna de sua vida passada. Mas não. De qualquer forma, a recompensa que recebeu como curandeiro foi generosa. O problema era o tempo. Mesmo que começasse a trabalhar agora, não ganharia o suficiente antes da data de matrícula. Uma voz chama seu nome. Will reconhece imediatamente, sua irmã. Ele havia voltado ao passado e ela ainda estava viva. Ela pergunta se o estômago dele estava doendo. Will balança a cabeça dizendo que entrou poeira em seus olhos. Ela ri e lhe deseja um bom dia. Will pensa que nessa vida poderá evitar a tragédia que acontecerá com ela mais tarde. Sua magia de cura seria suficiente. Ele pode salvar as pessoas que não conseguiu salvar antes. Ele diz que descobriu algo. Sua irmã quer saber o que está acontecendo. A Magic Academy Alliance foi uma organização que reuniu todas as academias do reino e tomou decisões sobre a educação mágica. Naquela época, o presidente da aliança também atuava como diretor da Schwartz Academy. Mas houve um período em que ele praticamente desapareceu das reuniões. Na propriedade do diretor, naquele mesmo dia, ele estava ao lado de uma cama. Sua neta estava inconsciente, encharcada de suor frio. Ele pousa a mão no rosto dela e a chama pelo nome de Marie. Ele diz que a curandeira de hoje também não foi boa o suficiente, mas que encontrará alguém capaz de curá-la. Ele pediu que ela esperasse mais um pouco. Foi por isso que o presidente continuou desaparecendo. Ele estava completamente preocupado em cuidar de sua neta doente. Na linha do tempo anterior, a magia de cura da época não foi capaz de salvá-la e ela morreu. Aí alguém entra pela janela e pergunta se o diretor estaria disposto a deixá-lo cuidar daquele trabalho. O diretor reconhece o menino imediatamente. Era Will, o bolsista de High League, cujo talento em magia de cura era bem conhecido dentro da aliança. Embora ele não esperasse que ele fosse do tipo que entra pelas janelas. Will coça a cabeça e ri. Ele acha que seu passado nunca teria feito algo assim, mas perder uma vida poderia tê-lo tornado mais ousado. De qualquer forma, não há tempo a perder. Não para ele, não para a garota, e ele pode curá-la. O diretor pergunta quais são suas intenções. Will diz que eles podem conversar sobre isso mais tarde e que primeiro ele precisa de permissão para tratar a neta. A doença progrediu mais rápido do que ele esperava. Os dois se encaram por alguns segundos. Então o diretor cede e diz a Will para mostrar o que ele tem. Will se senta ao lado da garota na cama e olha para frente, um pouco tenso. Ele acha que o diretor de uma academia de magia ofensiva tem exatamente o tipo de olhos que você esperaria. O tipo que acaba com sua vida na hora se você fizer um movimento errado. Mesmo assim, ele respira fundo, segura a mão dela e começa a usar sua magia de cura. Sua capacidade de mana caiu quando ele voltou ao passado, mas ele ainda se lembra das fórmulas. A fórmula para tratar a doença de Zora só deveria ser descoberta daqui a 2 anos, mas seu eu atual já sabe disso. A garota abre os olhos.
Will solta um suspiro de alívio e diz: "Graças a Deus funcionou." Com um sorriso, ele diz a ela que sua resistência está completamente esgotada e pede que ela descanse. Ela se vira, um pouco envergonhada, e concorda. O diretor pergunta se Marie está realmente bem. Ela confirma e diz que não se lembra da última vez que sentiu essa luz. O velho quase começou a chorar no local. Ele diz que entende. Ele entende completamente, e isso é um enorme alívio. Em outra sala, o diretor agradece a Will. Ele diz que se houver algo que possa fazer por ele, basta pedir. Will agradece e diz que o pedido não é difícil. Como o diretor acabou de ver, sua magia de cura é de primeira linha. Não há mais nada para ele aprender nesse campo. É por isso que ele quer se matricular na Academia Schwartz. O diretor pergunta se Will realmente quer colocar um talento como o dele em uma academia de magia ofensiva em vez de curativa e se ele entende o que isso significa. Will confirma isso. O diretor estuda os olhos do menino por um momento. Aí ele diz que sua autoridade existe exatamente para dias como este, e que ele cuidará de tudo. Ele aperta a mão de Will. Em outra sala, um homem comenta que aquela velha raposa, quando menos se espera, vai e faz algo tão imprudente. Ele se pergunta se Will consegue acompanhar o currículo de Schwartz, um curandeiro suave como ele. No dia da cerimônia de entrada, o diretor faz um discurso diante de todos. A Schwartz Academy é um internato especializado em magia ofensiva com um currículo único, vastos terrenos, vários campos de treinamento, instalações de pesquisa e uma enorme biblioteca. Possui ex-alunos influentes e recebe apoio direto do reino. Não há melhor instituição para aprender magia ofensiva. Nenhum curandeiro jamais se matriculou lá. O diretor tem certeza de que muitas dificuldades aguardam Will. Mas se ele estudar nessa academia, poderá se tornar um verdadeiro mago. Will pensa sobre seu passado. Aqui, neste lugar, ele mudará o seu destino. Após o início das matrículas e das aulas, Will se depara com seu primeiro obstáculo. Um professor diz a ele para começar. Will concorda, conjura um feitiço de fogo na palma da mão e atira, mas só sai fumaça. O professor declara que foi mais um fracasso. Ele diz que não pode deixar Will assistir às aulas até que ele consiga acertar um alvo com magia ofensiva básica, e diz a ele para praticar nos campos de treinamento atrás da escola. Will pede licença e pergunta se o professor pode pelo menos ensiná-lo a fazer isso. Não tem como praticar algo que ele não conhece. O professor responde que ensinar um curandeiro não passa de uma perda de tempo. Will perguntou se poderia pelo menos estudar teoria na biblioteca, mas o professor foi direto. Não havia livros para curandeiros lá. Foi quando uma estudante loira lançou um feitiço sem avisar e disparou direto contra ele. Vai atingir o chão. O loiro riu, perguntando se não conseguiria desviar nem de um ataque básico. Esta foi uma academia de magia ofensiva. Não havia lugar para fracos que nem sabiam como se proteger. Em outras palavras, foi culpa dele ter recebido o golpe. O professor concordou com o aluno. Ele disse que Will deveria pedir à academia de curandeiros para aceitá-lo de volta. A loira Opis terminou com um sorriso, dizendo que pelo menos lá ele encontraria pessoas gentis o suficiente para confortá-lo. Will se levantou e olhou para trás com ódio no rosto. Mais tarde, sentado num banco do lado de fora, Will enfrentou a realidade. Não houve sinal de progresso na magia ofensiva. Ele sabia que seria difícil. A magia de cura e a magia ofensiva vêm de fontes completamente diferentes. Os magos convertem mana usando fórmulas mágicas e o tipo de mana define o que eles podem fazer. Mana dinâmica produz fogo, explosões, destruição. Os curandeiros possuem apenas mana estática, mas Schwartz tinha a reputação de forjar magos de batalha de alto nível a partir de quase nada. Tinha que haver algum método aqui. Se ele pudesse aprender a converter mana estática em dinâmica, ele estava confiante de que poderia dominar o resto. O problema era que nem era possível chegar perto das aulas. Professores e estudantes desprezavam igualmente os curandeiros. Mesmo assim, ele não podia desistir. A pessoa que ele admirava começou com pouca mana e refinou tudo ali mesmo na Schwartz. Vir aqui não foi um erro. Lutar no escuro também não o levaria a lugar nenhum. Ele não tinha permissão para entrar na biblioteca, mas talvez valesse a pena tentar entrar furtivamente. Uma voz cortou o silêncio, perguntando o que ele estava fazendo lá fora àquela hora. Will se desculpou automaticamente e então reconheceu a pessoa à sua frente. Ela se aproximou, olhando para baixo, então ergueu os olhos e encontrou o olhar de Will diretamente. Era Lady Verônica. Ele sentiu o peso daquele encontro. Em sua vida passada, eles lutaram no mesmo campo de batalha. Ela era uma maga de batalha de primeira classe e nos momentos finais eles estiveram juntos. Sua espada mágica poderia cortar qualquer coisa em um instante. E agora nessa vida ele teve a oportunidade de reencontrá-la. Foi então que ele percebeu. Ela estava com a espada na mão. Verônica disse que avistou um aluno suspeito e que era natural ficar alerta. Ela queria saber o que ele estava fazendo, se estava tramando alguma coisa ou apenas ansioso para aprender. Will avaliou a situação em uma fração de segundo. Verônica estava em um nível completamente diferente de Upis. Se ela atacasse, ele estaria acabado. Ele respondeu que era apenas ansiedade. Ela guardou a espada. Disse que estava tudo bem então. Will confirmou o nome dela e Verônica concordou, mas queria saber se era assim que ele se dirigia a um professor. Will ficou surpreso.
Em sua vida passada, a diferença de idade entre eles não era tão grande. Verônica explicou que havia matado aula e se tornado professora logo depois, a partir daquele mesmo ano. Dado o seu talento, fazia todo o sentido, e foi então que Will viu a oportunidade. Ele perguntou se poderia assistir às aulas dela e como faria para se inscrever. Verônica respondeu que ainda não tinha aula própria. Ela havia faltado às séries e mal frequentava as aulas regulares. Naquele ano, ela era apenas uma professora assistente, designada para responder às perguntas dos alunos. A ideia era que, por ter idade próxima, os alunos se sentissem mais confortáveis perto dela. Por alguma razão, porém, ninguém nunca perguntou nada a ela. Perfeito. Will foi direto ao ponto. Se um curandeiro quisesse aprender magia ofensiva, o que ela achava que ele deveria fazer? Verônica disse que percebeu algo estranho no fluxo de mana dele, então era ele o recém-chegado de quem todos estavam falando. Um curandeiro aprendendo magia ofensiva era algo raro, mas se houvesse algum método para lidar com mana dinâmica, ela certamente poderia ensiná-lo a ele. Will ficou surpreso, mas Verônica continuou sem hesitar. Mesmo assim, seria impossível para ele usar magia ofensiva. Ele tinha muita mana estática. Mesmo que ele conseguisse forjar a mana dinâmica, ela simplesmente se dissolveria na estática. E mesmo utilizando um método alternativo, a fórmula não funcionaria. Will perguntou diretamente se não havia nenhum método para um curandeiro usar magia ofensiva. Verônica disse que não. Ele entendeu a resposta. O plano havia desmoronado, mas desistir não havia opção. Se não existisse nenhum método, ele mesmo teria que criar um. Ele agradeceu a Verônica e disse que pensaria mais no assunto sozinho. Verônica disse que ainda não havia terminado. Era verdade que os curandeiros não podiam usar magia ofensiva, mas havia uma maneira de um curandeiro se tornar um mago de batalha. Will não entendeu o que ela quis dizer com isso. Verônica apontou para a espada em sua cintura. Balance assim e você poderá derrubar um inimigo. Depois apontou para a cadeira ao lado dela, feita de madeira, construída para sentar. Mas se alguém pegasse e jogasse em outra pessoa, isso a derrubaria com facilidade. Ninguém pensa em usar uma cadeira como arma, porque ela foi feita para outra coisa. A forma como é usado depende de quem o está segurando e o mesmo vale para a mão dela. Ela poderia dar-lhe um leve toque. Will foi pego de surpresa. Então Verônica deu um tapinha na testa dele e disse que poderia machucá-lo daquele jeito também. Em suma, tudo se resumia à aplicação. Qualquer coisa poderia se tornar uma arma dependendo de como fosse usada. Will entendeu imediatamente. Ela estava falando sobre usar magia de cura para atacar. Verônica confirmou com um aceno de cabeça. Ele não conseguia entender porque nunca havia pensado nisso antes. Ele nunca sequer considerou a possibilidade. Verônica explicou que era exatamente isso que definia a natureza de cada pessoa. É por isso que os magos de batalha não tinham interesse em curar e os curandeiros não tinham interesse em combate. Mas ele provavelmente era diferente. O simples fato de ter se matriculado em uma academia de magia ofensiva já o tornava uma anomalia. E na realidade, sua mana não era a de um curandeiro puro. Will pensou que talvez não tivesse percebido por causa da regressão. Verônica disse-lhe para ter consciência disso, pediu para abraçar a fúria agressiva dentro dele. Se o fizesse, sua magia de cura certamente seria capaz de esmagar os inimigos. No dia seguinte, no campo de treinamento, Will ainda pensava no que Verônica havia dito. Sua analogia foi estranha, mas foi uma verdadeira revelação. Ele se perguntou por que ela não demonstrou qualquer resistência à ideia de um curandeiro usar magia ofensiva. E era estranho que ela já tivesse uma teoria pronta para isso. O instrutor cortou seus pensamentos. Como a turma tinha um número ímpar de alunos, Will também participaria dos sparrings daquele dia. O fato de ele não poder usar magia ofensiva era problema dele. Mesmo que levasse uma surra unilateral, colheria o que plantou. E os confrontos já estavam decididos. Will enfrentaria Ulpis. Foi uma configuração óbvia. Ulpis homem veio de uma família nobre conhecida e sempre esteve rodeado de lacaios. Mas pelo que Will observou na aula, Ulpis não era apenas um nome. Ele era um verdadeiro mago de batalha. Ulpis gritou que a magia de cura não funcionava contra humilhação e que Will estaria correndo para casa chorando depois de levar uma surra. Will achou sua personalidade irritante de uma forma que não esperava. No passado ele teria ignorado, mas dessa vez o cara realmente o irritou. Ele queria testar a teoria de Verônica de qualquer maneira e talvez revidar um pouco. Ele se dirigiu a Ulpis formalmente e disse que não aceitaria uma desistência. Will respondeu que não tinha intenção de desistir, mas tinha uma proposta. Se perdesse a luta, reconheceria que não tinha talento para magia ofensiva e deixaria Schwartz. O instrutor disse que foi uma decisão sábia. Continuará, mas se ganhasse, queria permissão para frequentar as aulas regulares. O instrutor perguntou que tipo de bobagem era aquela. Ulpis gritou que um fraco estava se agarrando a uma ilusão impossível apenas para enfrentar seu medo, e que se não houvesse nada para quebrar, não haveria graça alguma nisso. O instrutor encerrou a discussão. Hipóteses impossíveis eram uma perda de tempo. Ambos deveriam assumir suas posições. Ele levantou a mão e pediu que a partida começasse. Ulpis se concentrou, convocando vários punhais ao seu redor. Ele gritou para Will contemplar sua magia de criação de lâmina. Inúmeras espadas conjuradas do nada, prontas para atacar um desistente que não conseguia nem usar magia ofensiva básica.
Will se concentrou logo em seguida. Ele canalizou sua magia de cura, abriu os olhos com total concentração e começou a desviar das lâminas de um lado para o outro. Upus ficou surpreso. Will refletiu enquanto se movia. A verdadeira essência de sua magia de cura era a manipulação da vida. Controlar a atividade vital e maximizar o poder de cura natural do corpo. Mas a cura não era a única coisa que ele conseguia controlar. Se ele convertesse isso para uma forma ofensiva, Upus gritava para ele parar de agir como se fosse algo especial só porque teve sorte. Ativará reforço físico. Ele agarrou uma das lâminas no ar e em um único movimento derrubou todas as outras. Eles congelaram por um momento antes de cair no chão com um barulho seco. Isso é exatamente o que eu precisava. Ele posicionou a adaga na sua frente e disse que a estava pegando emprestada, né? Ele estava pronto para lutar. A multidão não tinha ideia do que acabara de acontecer. Alguém perguntou se isso era magia ofensiva. Will pensou que não. Foi magia de cura usada ofensivamente. Aparentemente ninguém mais poderia dizer a diferença. Upus não estava aceitando. Ele gritou que Will só podia estar brincando, que ele poderia invocar muito mais lâminas do que isso. Um mago de batalha não poderia perder para um curandeiro. Will avançou, desviando cada lâmina que vinha em sua direção. Upus ficou ainda mais frustrado. Não se trata de quantidade. Ele declarou que iria aumentar as espadas. Ele queria ver o que Will pensava disso. Será bloqueado com a adaga. Upus gritou incrédulo e empurrou com mais força. Ele adicionou giro às lâminas e jogou tudo o que tinha. Will percebeu que teria que aumentar um pouco o reforço físico. Ele bloqueou o ataque. Upus gritou que era impossível. Eu vou me curar adequadamente depois. Will olhou para ele. Me perdoe. Ele moveu a adaga. Uma parede de areia ergueu-se entre eles. Ambos recuaram, pegos de surpresa. O professor interveio. A areia era dele. Ele disse que ainda havia outras partidas pela frente e disse a ambos para se retirarem. Will olhou friamente para Upus no chão e perguntou se ele poderia participar das aulas regulares na próxima vez. Upus cerrou os dentes e disse-lhe para fazer o que quisesse. Will agradeceu. Ao se afastar, ele pensou no que acabara de sentir. Essa era a sua forma de magia ofensiva e funcionou melhor do que ele esperava desde que derrotou um talentoso mago de batalha da sua idade. Tudo graças à professora Verônica. Havia um caminho para um curandeiro se tornar um mago de batalha. Ele poderia se tornar um mago de batalha. Ele olhou para a bandeira da academia. Upus murmurou para a professora que o que aconteceu foi um acidente durante a aula e poderia se tornar um problema. Ele disse que realmente não queria ter que relatar todos os detalhes ao pai e que o professor deveria entender o que isso significava. A professora concordou. Eles não poderiam ter um curandeiro agindo de forma arrogante por ali. Na sala de aula, Will pensou que finalmente poderia assistir às aulas. Ele aprenderia tudo o que havia para saber sobre magia ofensiva. A professora entrou, olhou brevemente para Will e virou-se para encarar a turma. Ele anunciou que a aula seria sobre criação de ferramentas mágicas. Eles iriam montar bombas de gelo. Ele distribuiria os materiais e eles deveriam seguir as instruções enquanto infundiam mana. Reconhecerá o formato. Na academia de curandeiros havia uma aula parecida, mas lá eles só faziam poções e itens de recuperação. Fazia sentido que aqui estivessem eles fabricando armas. Eles provavelmente esperavam que todos infundissem mana dinâmica, mas para a criação de ferramentas mágicas, a natureza da mana não importava tanto. A maior parte dependia dos materiais. Ele deveria ser capaz de lidar com esta aula sem nenhum problema. Ele começou a adicionar o galho da árvore em pó ao fragmento do golem de gelo. Então a pedra de mana começou a brilhar de forma diferente. Will jogou fora com reforço físico. A explosão sacudiu o fundo da sala. Will ficou deitado no chão cercado por pontas de gelo, olhando para o teto como um idiota. O professor o chamou na hora. Ele queria saber o que Will pensava que ele estava fazendo. Will explicou que a pedra foi ativada antes mesmo de ele infundi-la com mana. Mas o professor não estava interessado em desculpas. Ele estava tirando pontos de sua nota. A risada veio do fundo da sala. Upus riu junto com todos os outros, encarando Will com aquela expressão estranha. Will olhou de volta. Na próxima aula sobre criaturas mágicas, uma salamandra ficou bem na frente dele. O professor alertou que os alunos com notas baixas deveriam sentar-se na primeira fila e prestar muita atenção. Will mal tinha terminado de processar o quão perto estava daquela coisa quando a salamandra cuspiu fogo nele. Ele bloqueou com um pote. O professor perguntou por que ele estava segurando um caldeirão, e disse que era necessário. O caldeirão foi confiscado, então é assim que eles querem jogar, pensou Will. Eles o deixam assistir às aulas, mas não têm intenção de deixá-lo realmente aprender alguma coisa. Uma garota o observava à distância, com uma expressão um pouco inquieta. O assédio não parou por aí. O professor continuou ligando para Will para responder perguntas sobre materiais que ele nunca tinha visto. Fora da sala de aula, alguém disse ao instrutor que Will estava se comportando mal e ele ficou sem jantar por causa disso. De volta ao dormitório, Will deitou-se olhando para o teto. O vento soprava contra ele nesta escola e era implacável. Ainda havia uma montanha de problemas pela frente, mas ele estava progredindo e não podia deixar esse assédio mesquinho atrapalhar isso. Além disso, ele lutou com as próprias mãos pela primeira vez e venceu. Ele realmente poderia se tornar um mago de batalha. Ele também ganhou com um livro didático.
Ele precisava revisar o material do dia. No dia seguinte, Will chegou na sala de aula e não havia ninguém lá. Era a hora da aula, mas o professor não tinha aparecido. A única outra pessoa ali era aquela garota de antes. Parecia que a turma havia mudado de sala e ninguém se preocupou em avisar. Will se aproximou e pediu licença. Ele perguntou se ela achava que a sala de aula havia sido transferida. Ela disse que estava pensando a mesma coisa. Então ela acrescentou, já que ela era a única ali com Will, o aluno, o professor e todos os outros odiavam. Ela percebeu que era exatamente isso. Acho que estamos do mesmo lado, disse ela. Solitários odiados combinam bem. Will achou a frase um pouco dura, mas o tom dela era sombrio o suficiente para parecer sincero. De qualquer forma, ele ficou feliz em fazer um amigo. Ele disse que foi um prazer conhecê-la. Ela disse que o prazer era dela. O nome dela era Erica Glenn. Will disse a ela que ela foi sua primeira amiga na academia. Erica respondeu que nesse caso era difícil evitar. Afinal, ele mal frequentava as aulas e ainda por cima era curandeiro. Todos diziam que os curandeiros eram fracos. Ela mesma assistia a todas as aulas e era uma maga de batalha, mas também não tinha amigos. Will pensou sobre isso. Deixando de lado a sua personalidade, a discriminação contra os curandeiros era profunda. Em sua vida passada, ele foi reconhecido muito rapidamente para enfrentar esse tipo de coisa. Mas numa academia especializada em magia ofensiva, o preconceito era forte e estudar lá significava ter que lutar contra ele também. Erica suspirou e perguntou por que ele tinha vindo para Schwartz. Will disse que nascer curandeiro não era motivo para ficar fora da luta. Erica pareceu surpresa. Ele disse que tinha seus motivos e perguntou por que ela tinha vindo. Erica explicou que vinha de uma pequena família nobre do interior. Nenhum menino havia nascido e seus pais estavam preocupados com a extinção da linhagem familiar. Eles imaginaram que se ela conseguisse se destacar como maga, ela poderia assumir o papel de chefe de família. Will disse que entendeu. Graduar-se na Schwartz certamente tornaria isso possível. Erica admitiu que quase não tinha talento para magia ofensiva. Por causa disso, ela não conseguia fazer amigos, as aulas eram dolorosas e isso era o pior. Mas agora ela fez uma amiga. Enquanto ela tivesse Will, um fracasso ainda maior do que ela não se sentiria tão insegura com suas notas ruins. Will disse que as coisas podem não sair do jeito que ela estava pensando. Erica perguntou o que ele quis dizer. Will respondeu que primeiro eles precisavam encontrar a sala onde a aula estava realmente acontecendo. Erica decidiu segui-lo. Na sala de aula, Will anunciou que eles haviam chegado. O professor respondeu friamente que eles estavam atrasados. A aula começou há muito tempo. Will se desculpou, explicando que não sabiam da mudança de quarto. O professor não se interessou por desculpas, e como Will estava lá, disse-lhe para resolver o problema no quadro. Erica ficou indignada. Eles tinham acabado de chegar, como eles deveriam saber, e Will mal tinha tido aulas ainda. Will olhou para o quadro. O professor avisou que se acertasse o assunto seria arquivado, mas se errasse, perderia pontos. Ups comentou que nesse ritmo Will iria falhar em pouco tempo. Mesmo assim, Will pegou o giz. Ele começou a escrever. A turma assistiu em silêncio, alguns já esperando que ele fosse reprovado. Mas Will terminou, virou-se para o professor que tinha o círculo mágico completo no quadro e perguntou o que ele achava. O professor ficou surpreso. Estava correto. Ele disse a Will para se sentar e Up soltou um suspiro de choque. Erica não conseguia entender como ele tinha feito isso. Will voltou ao seu lugar com um sorriso calmo e continuou acompanhando a lição. Depois da aula, Erica correu atrás dele querendo saber como ele havia resolvido o problema. Will explicou que parecia complexo, mas era apenas uma aplicação dos exemplos do livro que ele havia estudado antes. Erica perguntou se ele havia lido aquele livro sozinho. Will confirmou que o leu no dia anterior. O livro de Schwartz era impecável. Abrangeu tudo, desde o básico até aplicativos avançados. Sem fofo. Exatamente o que você esperaria da melhor academia de magia. Só ler foi o suficiente. Além disso, ele sempre foi bom em teoria. E o raciocínio que ele carregou de sua vida passada ajudou muito na hora de entender a magia ofensiva. Ele acabou ficando acordado até tarde, mas foi divertido. O queixo de Erica caiu. O material era denso demais para ser absorvido sem um professor, e ela achava que Will era o aluno mais fraco da turma. Se ele estava nesse nível, onde isso a deixava? Ela pediu que ele não a deixasse para trás. Will colocou a mão no ombro dela e disse que estava tudo bem. Ele lhe ensinaria tudo o que ela não entendesse. Afinal, eles eram amigos. Erica agradeceu. Will pensou consigo mesmo que não tinha vindo para Schwartz para fazer amigos, mas ter Erica por perto abria possibilidades. Então ele disse a ela que precisava de um favor em troca. As aulas não eram apenas teóricas, a próxima era magia ofensiva geral, e foi exatamente por isso que ele havia falhado e sido removido de todas as aulas anteriores. Ele conseguia agora, ele até derrotou Upis, mas a magia ofensiva geral ainda estava fora de seu alcance. Ele tinha um plano e precisava da ajuda dela. Ele explicou a diferença. A magia ofensiva geral utilizava fórmulas já analisadas e estruturadas, acessíveis a qualquer pessoa que as aprendesse. A magia única, por outro lado, foi criada dentro do usuário e só funcionou para aquela pessoa específica. Schwartz tinha aulas separadas para cada um. Para a magia única não havia uma única resposta certa, e ele poderia chegar lá usando sua magia de cura ofensiva. Mas para a magia ofensiva geral,
sem lançar o feitiço, não houve nota para aprovação. O professor confirmou isso claramente. Will poderia ter se saído bem na parte escrita, mas o lado prático era uma história diferente. Se ele não lançasse magia ofensiva, ele falharia. A tarefa era simples, acertar o alvo com uma bola de fogo, o feitiço mais básico de todos. Sem isso, ele poderia esquecer de avançar ou se formar. O professor suspeitava que Will havia usado magia de cura na batalha simulada, e a história sobre os movimentos melhorarem após a cura até fazia algum sentido. Mas a magia ofensiva geral era algo completamente diferente. Alguém tão incompetente quanto ele deveria simplesmente sair da aula. Então o professor percebeu algo. Will estava sorrindo e havia fogo na palma da sua mão. Will sentiu uma tranquila sensação de satisfação. O professor não tinha notado. No dia anterior, quando estava com Erika, Will pediu a ela para criar uma bola de fogo usando magia ofensiva geral. Ele guardou o feitiço dentro de uma cauda de salamandra e escondeu a cauda em sua própria mão enquanto a curava para que não queimasse. Erika queria saber se isso era possível para um curandeiro e quem diabos era Will. Um momento antes de lançar o feitiço, Will usou magia de cura para ativar a carga de chama armazenada dentro da cauda da salamandra. Para quem assistia de fora, parecia que uma bola de fogo havia sido conjurada ali mesmo, na palma da sua mão. O projétil voou direto e queimou o boneco de treinamento. Will virou-se para o professor com um sorriso calmo e perguntou o que ele achava. O professor ficou olhando por um momento. Essa foi definitivamente a chama de um feitiço padrão. O menino pode realmente ter aprendido. Será aprovado. Ele poderia retornar à linha. O queixo de Erika caiu. Ups cerrou os dentes. Mais tarde, na sala de aula, Ups foi direto ao assunto. O que estava acontecendo aqui? O professor disse que também gostaria de saber. Ups não estava interessado em explicações. Um curandeiro se atreveu a desafiá-lo e ele não iria tolerar compartilhar uma aula com aquele cara. Se fosse necessário, ele contaria ao pai e toda a aula terminaria. O professor tentou argumentar que era um pouco demais. Ups o interrompeu. Use todos os meios necessários, mas tire esse cara da vista dele. Ups foi embora. O professor ficou sozinho na sala pensando. Tentar algo fora da aula era arriscado. Se ele fosse pego, não seria o mesmo que um garoto rico e mimado jogando seu peso por aí. Mas às vezes era preciso correr riscos para proteger a sua própria posição. Um mero curandeiro agindo como se fosse o dono do lugar e ainda nem sabia o que os outros professores estavam fazendo. Ele não ia deixar aquele garoto arruinar sua vida. Ele teria que lidar com ele pessoalmente. Depois da escola, no campo de treinamento, o professor foi direto ao assunto. Ele percebeu que Will estava se sentindo muito bem consigo mesmo, e isso não era um elogio. Ele havia perdido várias aulas desde o início das matrículas. Como ele planejou compensar isso? Will pensou em jogar na cara dele que as faltas eram culpa do professor, mas decidiu que não valia a pena. Ele explicou que pediu a um colega a matéria perdida e estudou sozinho para cobrir tudo. Não houve problema. O professor não se mexeu. Nos casos de ausência, as aulas complementares eram obrigatórias e o conteúdo era decidido pelo instrutor responsável. Seria uma batalha simulada contra ele pessoalmente. Will levou um segundo para processar isso. Um professor brigando com um aluno. O professor disse que lhe daria uma vantagem. Considerando a diferença de habilidade, acertar apenas um golpe seria suficiente para passar. Como ele estava sendo tão generoso, não havia motivo para fugir. O que o professor não disse em voz alta foi o que estava pensando. Com essa magia, os ataques do garoto nunca chegariam perto. Tudo o que ele precisava fazer era vencê-lo até entender a diferença de força. Então ele ouviria o que ele tinha a dizer. Will concordou, ele faria isso. O professor sorriu e ativou sua magia. Will já tinha visto aquela magia antes. Foi aquele que levantou o chão. Ele se esquivou rapidamente, mas um ataque veio de cima também. Ele se abaixou e o próximo veio de baixo novamente. O professor perguntou com desprezo se correr era tudo o que ele sabia fazer. Will se endireitou, analisando a situação. Ao contrário da magia de criação, este estilo manipulava o próprio terreno existente, por isso era tão rápido. E a gama de ângulos de ataque era enorme, mas não era inevitável. Ele saltou, evitou os ataques e avançou. O professor ativou outro círculo mágico no chão, erguendo paredes de cada lado de Will para prendê-lo entre elas. Ele sorriu. Will usou as paredes como alavanca e pulou sobre elas, aproximando-se com a arma na mão. Mas quando chegou perto o suficiente para acertar, o professor virou pedra. Will se afastou dos espinhos. O professor disse que o menino estava fraco. Ele não conseguia nem romper sua forma absoluta com esse nível de poder. Ele nunca tinha ouvido falar de um curandeiro usando magia de cura para atacar, mas era apenas uma imitação barata. Querer ser um mago de batalha com uma magia tão patética era quase ridículo. Will respondeu calmamente. Através da magia de cura, ele estudou profundamente o corpo humano e aprendeu que os humanos geralmente vivem enquanto retêm inconscientemente sua própria força. A razão era simples. O corpo não consegue suportar todo o seu poder. Se alguém tentasse exercer uma força além desse limite, seu próprio corpo quebraria. O professor respondeu com desprezo. Will estava apenas tentando dar um sermão nele porque ele não poderia vencer a magia ofensiva. Will respondeu calmamente que de qualquer forma, mesmo removendo o limitador para liberar mais força, o corpo sairia danificado. Mas ele era um curador, não importava se seu braço quebrasse. O professor foi pego de surpresa.
Will se aproximou com um sorriso torto, dizendo que odiava a dor, mas que poderia se curar na hora. Então deixe-os testar agora mesmo. Ele se moveu com força total. O golpe acertou em cheio e os óculos do professor voaram pelo ar. Will disse que não era uma boa ideia decidir os limites de um aluno de forma arbitrária. Ele aprendeu que quando a professora Verônica sugeria o uso ofensivo de magia de cura, e não havia nada mais tolo do que declarar algo impossível, ele poderia se tornar muito mais forte. Mas antes que pudesse terminar a frase, Will se virou bruscamente e se esquivou de um golpe vindo do professor. Eles ficaram cara a cara. O professor segurava os próprios óculos visivelmente furioso. Will disse que imaginou que o professor aprovaria se acertasse apenas um golpe. O professor disse-lhe para calar a boca. Não havia testemunhas por perto. Admitir que havia levado um soco de um curandeiro era algo que ele não conseguia aceitar e lançou uma saraivada de pedras. Will comentou que liberar o limitador não era apenas para socar. Ele enfiou o pé no chão e disparou em direção ao professor a uma velocidade absurda. O professor mal teve tempo de processar. O muro de pedra não estava subindo rápido o suficiente. Ele fechou os olhos com força e olhou para o lado, tentando descobrir se o movimento havia parado, mas não conseguia se mover. Os golpes continuaram chegando e o tempo parecia ter desacelerado ao seu redor. Ele implorou mentalmente para que Will parasse. A dor era insuportável, muito pior do que ser atingido em velocidade normal. Ele não conseguia escapar, não conseguia nem gritar. Ele apenas implorou em silêncio para que aquilo acabasse. Então ele foi jogado para trás. Seu corpo atingiu o chão com força. Will se aproximou e disse que para ele foi apenas um instante. O professor, ainda no chão, exigiu que Will explicasse o que havia feito. Will respondeu que, ao contrário do professor, ele poderia explicar muito bem. No exato momento em que o soco acertou, ele ativou o aprimoramento sensorial em si mesmo, originalmente um feitiço de cura para pessoas com deficiência visual e auditiva. Ao levar sua velocidade de reação a um nível extremo, seus sentidos tornaram-se absurdamente aguçados, fazendo com que um segundo parecesse dezenas de momentos separados. Ele queria saber o quanto doía levar um golpe naquele estado. Então ele perguntou se ele havia passado na lição. O professor disse que sim. Will acrescentou mais uma coisa. Ele sabia que seria difícil livrar-se de preconceitos profundamente enraizados. Mas se o professor continuasse seguindo esse caminho, ele garantiria que o homem conhecesse exatamente que tipo de dor seu próprio corpo era capaz de sentir. Tudo o que ele queria era assistir às aulas sem ser incomodado pelos outros alunos. O professor poderia garantir isso? Mais tarde, nos corredores da Academia Schwartz, o professor caminhava sozinho, ainda tentando processar o que havia acontecido. Ele sempre acreditou que os curandeiros eram fracos, sem habilidade de combate, destinados a obedecer aos magos ofensivos, mas Will era diferente. Ele não tinha apenas habilidade de luta, ele tinha uma verdadeira intenção de matar. Upus apareceu e perguntou se a aula havia acabado, comentando que Will estava um passo mais perto da expulsão. O professor disse para ele calar a boca e parar de mexer com Will. Pensar nele como um simples curandeiro era um erro que Upus não podia cometer. Upus disse que não era isso que ele queria ouvir e o lembrou que se contasse tudo ao pai, o professor sabia o que aconteceria. O professor disse-lhe para ir em frente e fazer isso. Ele fez uma pausa, pensou por um segundo e depois acrescentou. Se Upus falasse com seu pai sobre isso, havia uma boa chance de ser ele expulso, e não Will. Em vez da família homem agir como esperado, parecia que Will seria quem estenderia suas garras no futuro. Upus ficou sozinho no corredor. Ele bateu o punho contra a parede em frustração, amaldiçoando a situação que se aproximava dele. Alguns dias depois, na aula, Will bocejou. As coisas estavam bastante pacíficas. O professor aparentemente conversou com Upus porque às vezes ele olhava para Will com ressentimento, mas ele nunca fez nada. Isso permitiu que Will se concentrasse nos estudos, embora não fosse suficiente. Para mudar o futuro da humanidade, ele precisava ficar muito mais forte. A ideia de usar magia de cura para aprimoramento físico era sólida, mas o que ele estava fazendo era basicamente socar e chutar com força bruta. O aprimoramento sensorial funcionou para intimidação, mas comparado à versatilidade de um mago de batalha, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ele precisava pensar em novas abordagens. Ele chamou Verônica. Ela disse que antes de mais nada queria contar uma coisa a ele. Will perguntou o que era. O professor disse que ele se saiu bem. Tornou-se um grande tópico entre o corpo docente. Para um curandeiro, acompanhar as aulas na Schwartz era uma grande conquista, embora a maioria deles parecesse bastante infeliz com isso. Will pensou que poderia ter adivinhado isso. Ele perguntou se ela estava escondendo o fato de que foi ela quem o aconselhou. Verônica disse que não estava escondendo. Ela simplesmente não teve a oportunidade de dizer nada aos outros professores. Will percebeu que ela também era uma estranha entre seus colegas. Mesmo assim, ele disse que foi um alívio. Tudo foi graças ao conselho dela, e ele teria se sentido péssimo se suas ações a tivessem colocado em uma situação ruim. Verônica respondeu que não se importava com isso, então ele não precisava se preocupar. Além disso, ela estava grata.
Como ela havia dito antes, devido à natureza dos espíritos curandeiros, nenhum deles jamais pensaria em colocar essa teoria em prática. Então ela desembainhou a espada. Ela disse que estava curiosa para ver como realmente era um curandeiro de combate. Will perguntou o que ela estava fazendo. Verônica respondeu que queria avaliar seu estado atual, pois queria conselhos sobre como ficar mais forte. Will disse que lutar com ela foi um pouco demais. Ela respondeu que não há interrupções no campo de batalha e investiu contra ele. Will foi pego de surpresa e recuou, mas conseguiu bloquear o golpe com uma adaga. A força de Verônica começou a dominá-lo. Ela continuou pressionando golpe após golpe. Mesmo com sua velocidade de reação amplificada pela magia, Will mal conseguia acompanhá-la. De perto ficou claro que não era apenas velocidade. Seus movimentos eram refinados, calculados para desencadear uma barragem implacável. Forçar seu corpo a acompanhar apenas o aprimoramento físico tinha seus limites. Ele tinha uma chance, a velocidade que ainda não havia mostrado a ela. Ele precisava pegar Verônica desprevenida. Ele concentrou força em seu pé e tentou dar um impulso. Verônica ficou surpresa, mas moveu a espada com precisão, desviou o golpe, abaixou-se e cortou a lâmina da arma dele. Will olhou para ela surpreso quando a espada caiu no chão. Ele soltou um suspiro lento. Verônica embainhou a espada e disse que ficou impressionada. Ela não esperava que ele a forçasse a usar sua espada mágica. Will disse que ela mal havia suado. Ela respondeu que presumia que ele seria apenas um curandeiro lutando como um mago de batalha, mas ele tinha as habilidades que o colocavam em uma classe diferente, alguém genuinamente talentoso. Will agradeceu a ela. A professora acrescentou que gostou da ambição e que ele tinha razão. O puro esforço físico não foi suficiente. Will disse que não importa o quanto ele ultrapassasse os limites de seu corpo, havia um limite para o que ele poderia fazer. Verônica respondeu que uma espada não serve apenas para golpear. Ela pode golpear, pode ser jogada para o lado. Tinha que haver outras maneiras de usar o que ele tinha. Will disse que nada funcionou até agora. Ela continuou. Ele provavelmente não tinha experiência real em combate. Ele precisava da sensação de uma batalha real para dar forma às suas ideias. Ela perguntou se ele não tinha notado algo durante a briga deles agora há pouco. Will perguntou se deveria continuar treinando com ela. Verônica disse que não era uma má ideia, mas que por acaso haveria um exercício de treinamento em breve. Will pensou sobre isso. Algo semelhante existiu em sua vida passada também. O exercício de formação conjunta entre as 3 escolas, a Academia de Magia Ofensiva Schwartz, a Academia de Magia de Cura Heilig e a Academia de Espada Silburn. Os alunos de cada escola formariam grupos e assumiriam verdadeiras missões de subjugação. Ele não participou quando estava em High League, mas nesta vida ele derrubaria monstros e mudaria o futuro que conhecia. Seria sua primeira caçada de verdade. Verônica o encarou sem reagir por um momento, depois explicou que para participar, ele precisava comprovar suas habilidades no exame de seleção da academia. Ela tinha ouvido falar de um aluno sendo chamado de prodígio entre os calouros daquele ano. Will precisava buscar o primeiro lugar antes de tudo isso. Will perguntou como funcionava o exame. Verônica explicou que os candidatos brigaram entre si. Cerca de 100 pessoas se inscreveram todos os anos e aquelas que demonstraram força foram selecionadas. Will absorveu a informação. Tudo se resumia ao combate. Ele imaginou que haveria poucos candidatos dispostos a participar por conta própria, mas essa atitude proativa devia fazer parte do estilo de Schwartz. O pensamento trouxe memórias à tona. Ele se perguntou o que seu mentor estava fazendo agora. Verônica acrescentou que, de qualquer forma, o chamado prodígio já havia superado alguns professores. Alcançar o primeiro lugar não seria fácil. Will percebeu que o garoto devia ser melhor que aquele professor. Então ele perguntou se ela não tinha conhecido esse aluno pessoalmente. Verônica disse que aparentemente havia um professor envolvido, então ninguém apareceu com perguntas. Will percebeu que esse não era o único motivo. Ela disse a ele para não se preocupar. Ela ajudaria no treinamento também. Will agradeceu a ela. O dia do exame de seleção. Will caminhou pensando que o dia havia chegado num piscar de olhos. Ele havia se preparado o máximo que pôde. Agora era a hora. Uma voz chamou seu nome. Will reconheceu isso rapidamente. Diretor Alniran Goldgran. Alnarun disse que já fazia algum tempo e que sua neta estava bem desde então. Mesmo que Will tenha salvado a garota, o diretor se arrependeu de não poder vê-lo depois disso. E ele sabia que a adaptação a Schwartz devia ter sido difícil. Will respondeu que tinha lutado no início, mas agora estava completamente bem. Ele acrescentou que almejava o primeiro lugar no exame. O diretor riu dizendo que isso era impressionante. Uma voz cortou o ar atrás deles. Era um professor, e o tom não tinha nada de amigável. Ele comentou que isso era uma piada, esse cara querendo o primeiro lugar. Como supervisor de treinamento, ele disse que adoraria dar uma lição a punks como ele. Will o reconheceu imediatamente. Em sua vida passada, ele cruzou o caminho deste homem. A cabra relâmpago roxa, magia ofensiva que lhe rendeu feitos heróicos na Grande Guerra. Pessoalmente, Will não guardava boas lembranças dele. Cabra continuou. Combate era talento e treinamento, e esforço não poderiam substituir isso. Ser um curandeiro significava que Will não teria chance de vencer. Will olhou para ele friamente. Alnirin interveio dizendo que o exame começaria em breve e os resultados falariam por si. Não fazia sentido discutir ali. Gold concordou de passagem e acrescentou que, de qualquer forma, quem enfrentaria Will seria Sirius. Um jovem de longos cabelos brancos se aproximou.
Sirius Blue Note acenou com a cabeça para o diretor. Will pensou, então este era o prodígio, o adversário que ele precisava derrotar para chegar ao primeiro lugar. Os dois se entreolharam e havia algo iluminado em ambos os olhos. Alniran comentou que sangue quente era bom, mas já era hora. Eles deveriam entrar. Todos caminharam em direção à arena. Os outros estudantes zumbiam nas arquibancadas, enquanto os participantes faziam fila e se levantavam. Will notou Erika entre eles e perguntou se ela estava participando. Ela respondeu que se não o fizesse, cortariam sua frequência em algumas aulas. Upis olhou para Will com um olhar cheio de raiva. Will sorriu para Erika, que deixou claro que preferia estar em qualquer outro lugar. Elniran tomou a palavra dizendo que estava orgulhoso de ver tantos participantes mais uma vez naquele ano. Ele pediu-lhes que deixassem a paixão e o espírito de luta guiarem seus corações. Ele explicou que a rodada preliminar foi uma partida de sobrevivência. Quem durasse até o final avançaria para a luta principal. Will analisou os números mentalmente. Umas 100 pessoas num campo de batalha, muita gente. Alnoran antecipou a reação e disse-lhes para não se preocuparem com os números. Então ele ergueu seu cajado. Um enorme portal se abriu sob os pés de todos. O chão se transformou em um céu estrelado. Os alunos olharam em volta, incapazes de entender o que estava acontecendo. Alnoran anunciou que eles partiram. Will apareceu no meio de uma floresta. Ele reconheceu o lugar. Deve ter sido aquele por trás da academia. Uma voz soou próxima perguntando se ele podia ouvir. O teletransporte espalhou todos por conta própria. Eles deveriam evitar inimigos fortes e cooperar com qualquer pessoa que conhecessem. As posições iniciais dependiam da sorte. Will murmurou que um feitiço capaz de teletransportar 100 pessoas de uma vez era simplesmente absurdo. O diretor ignorou o comentário e declarou que o exame de seleção havia começado. Will saltou imediatamente, aterrissando em cima de um galho. Ele reduziu sua presença ao mínimo, suprimindo seus sinais vitais para não ser detectado. Mas quando ele olhou para trás, já havia 3 estudantes brigando entre si por perto. Um deles ordenou que seu golem avançasse. Uma garota correu em direção aos dois com um martelo mágico na mão. Uma terceira, loira, desencadeou uma nevasca e congelou os dois no lugar. Will observou tudo com atenção. Foi uma boa oportunidade para estudar uma variedade de feitiços ofensivos. Seria um desperdício ficar na defensiva apenas tentando passar no teste. Além disso, ele queria testar algumas coisas sozinho. O garoto Golem derrotou os outros dois. Ele comemorou em voz alta dizendo que todos devem ter visto o quão forte era seu Golem. Will apareceu atrás dele antes de terminar a frase. Ele agarrou a cabeça com firmeza e ativou o feitiço de perturbação da consciência. O menino desmaiou no local. Will olhou para ele por um segundo. A técnica manipulou o fluxo da vida para forçar o oponente a desmaiar. Exigia contato direto com a cabeça. Por isso era difícil de usar sem uma clara diferença de potência. Mas neutralizou sem causar nenhum ferimento. A professora Verônica ficaria satisfeita. Ele se virou e se esquivou de uma série de facas que cortaram o ar em sua direção, cravando-se no chão ao redor. Will suspirou. Upis, você nunca aprende. O nobre disse que não sabia do que estava falando, que só queria passar no exame e que iria usar tudo o que tinha para isso. Os dois companheiros atrás de Upis foram morar juntos. Upus conjurou facas com suas fórmulas mágicas. O segundo cobriu as lâminas com veneno. O terceiro replicou tudo com sombras, multiplicando várias vezes as facas envenenadas. Upus avisou que as facas perfurariam a pele ao menor toque. Nessa quantidade não importava o quão rápido Will fosse. Ele não seria capaz de se esquivar de todos eles. As lâminas foram lançadas. Será calculado rapidamente. Ele poderia neutralizar o veneno com magia de cura, mas sofrer arranhões com tudo isso, mesmo com aprimoramento físico, seria um problema. Ele ativou o feitiço de cura em sua mão, então algo se jogou na sua frente. O Golem bloqueou tudo, absorvendo as facas como um escudo. Upis não entendeu. O Golem pertencia ao garoto que Will havia derrubado. Will descobriu o que havia acontecido. A magia de cura normalmente só funciona em seres vivos, mas o Golem operava através de um mecanismo alimentado pelo sangue do invocador. Ele não conseguia controlá-lo com precisão, mas ao injetar força vital ele conseguia direcioná-lo apenas o suficiente. O Golem avançou no grupo. Acertou um soco certeiro em um dos subordinados e sentou-se em cima do outro. Upis reclamou que seus homens foram derrotados com muita facilidade. Will já estava na frente dele. Ele agarrou seu rosto com uma mão. Boa noite. Upis desmaiou. Em outra parte da floresta, o Golem enfrentava um feitiço de água. Will assistiu à distância, satisfeito. O aprimoramento físico o limitava ao combate de curta distância, mas o Golem cobria exatamente essa fraqueza e ainda havia tempo para estudar os feitiços do outro aluno. Então um furacão se formou num canto da floresta. Will franziu a testa. O que foi isso agora? A rajada veio em direção a eles. Will saltou para se esquivar e o ciclone passou. O Golem e os estudantes próximos foram derrubados de uma só vez. Quando Will pousou, ele olhou para o lado. Alguém estava se aproximando. Foi sério. Exatamente como Will esperava. Habilidade impressionante. Alguém que não seria fácil de vencer. Will ainda estava avaliando se valia a pena testar isso quando a voz do diretor cortou o ar. Chega de esforço. As preliminares terminaram e todos os 4 passaram.
O evento principal seria no dia seguinte na arena. Por enquanto, eles poderiam cuidar de si mesmos. O feitiço de teletransporte seria ativado em instantes. Will observou seu rival à distância. Sirius fez o mesmo, mantendo o olhar sem desviar o olhar até desaparecer junto com os outros. Will também mal podia esperar pelo dia seguinte. De volta ao dormitório, ele abriu seu diário e escreveu algumas coisas. O que ele poderia fazer antes do evento principal, no que precisava pensar. A noite estava tranquila. Lá fora, no corredor, nem tanto. Alguns nobres estavam resmungando entre si. Aquele cara era muito forte e até curou todos que foram nocauteados. Isso não foi suficiente para fazê-los desistir? Olpes mandou os dois calarem a boca. Eles vieram de famílias fracas, então não entendiam. Os ensinamentos da família Homem eram claros. Os curandeiros não tinham lugar entre os magos reais. Se alguém descobrisse que ele estava sendo contido por um curandeiro, o que seu pai diria? Os outros dois trocaram um olhar. Disseram que ele poderia fazer o que quisesse, mas não se machucariam mais com isso. E eles saíram pelo corredor sem olhar para trás. Ulpis ficou ali, com raiva fervendo. Ele não precisava de magia para se livrar de Will. Em seu quarto, Will estava estudando como sempre quando alguém bateu na porta. Tarde demais para uma visita normal. Ele sentiu que algo estava errado antes mesmo de abri-lo. Foi Ulpis. Ele lhe desejou uma boa noite com um sorriso e perguntou se Will não achava que a lua estava linda esta noite. Will foi direto ao ponto. O que ele estava planejando? O nobre respondeu que só queria uma conversa tranquila. Ele disse com uma honestidade quase relaxada que odiava curandeiros e que já havia feito muito para que Will fosse expulso da academia. Will imaginou que neutralizaria a maior parte disso. Ulpis disse que estava cansado de andar em círculos. A mensagem era simples. Will deveria deixar Schwartz. Will disse que pelo menos respeitava a honestidade, mas queria entender. Por que colocar tanto esforço para torná-lo o vilão? Ulpis respondeu que não precisava de um motivo para maltratar os curandeiros. Não foi diferente na família Homem. Qualquer pessoa nascida curandeira era enviada para a filial remota. O irmão mais velho de Ulpis era um deles. Mesmo quando as pessoas zombavam dele, o cara apenas ria. Um mago ofensivo e um curandeiro patético eram coisas completamente diferentes. Will disse que esses eram ensinamentos profundamente enraizados para uma família tão prestigiada. Ulpis concordou, sem ironia. E era exatamente por isso que Will deveria deixar Schwartz. Aquele não era lugar para curandeiros. Will perguntou se Ulpis realmente achava que ele diria sim. Ulpis disse que o faria dizer isso. Havia uma família que Will gostaria de proteger, não era? Os criados do lado de fora já haviam feito suas pesquisas. Will cresceu com a irmã em um vilarejo remoto. Ele deve sentir muita falta dela. Se Ulpis desse as instruções corretas, o que aconteceria com ela? Ele deixou a questão no ar, então ele se aproximou e perguntou se havia conseguido convencer Will agora. Will disse que sim. Ulpis disse-lhe para arrumar suas coisas imediatamente. Foi quando ele sentiu seu pescoço sendo agarrado. Will o jogou para trás e torceu seu braço em uma posição que não deixava a saída. Ulpis implorou para que ele parasse. Ele iria quebrar o braço. Will disse que já havia tomado sua decisão. A rachadura veio. Ulpis começou a respirar ofegante, sua voz saindo em fragmentos. Se ele aparecesse com um braço quebrado assim, a academia não ficaria quieta, nem o pai de Will. Will disse que estava tudo bem e curou o braço. Ulpis percebeu o que havia acontecido e olhou para cima, confuso e aliviado por um segundo até o próximo estalo. Will o quebrou novamente. Ele disse que iria curá-lo e quebrá-lo novamente quantas vezes fosse necessário, até Ulpis pedir para ele parar. Ulpis perguntou. Will soltou o braço dele e falou com calma. Ir atrás dele era uma coisa com a qual ele poderia lidar, mas se Ulpis começasse a perseguir sua irmã, ele nunca desistiria. Portanto, era melhor para o nobre implorar sinceramente do fundo do coração, enquanto Will ainda estava apenas quebrando seu espírito. Ulpis ficou no chão tentando entender o que acabara de acontecer. Um demônio com rosto de curandeiro. Ele nunca deveria ter se envolvido com aquele cara. Porque o que o espera é algo pior que a morte. E assim a noite passa, o protagonista diz a Ulpis para não esquecer a promessa. Nada de colocar a mão nele nunca mais. Will se estica em seu quarto e pensa que, honestamente, isso foi um pouco revigorante. Mas agora ele vai dormir até chegar o dia seguinte. Poucas horas depois, o evento principal finalmente começa. Alnirren calmamente absorve tudo de seu assento. Bode e Verônica se instalam nas proximidades. Will observa a situação e pensa que os 4 que passaram pelas preliminares vão se enfrentar em batalhas um contra um. Mesmo assim, ele não consegue acreditar que ela realmente conseguiu sobreviver. Ele se vira e encontra Erika parada bem na sua frente. A garota explica que construiu paredes de fogo e usou essa estratégia sem precisar derrotar ninguém diretamente. Will pensa no passado. Os magos ofensivos fugiram desde o início, mas ela não poderia ter sobrevivido apenas fazendo isso. Erika sorri e diz que, como são amigos, ele poderia pegar leve com ela. Will diz que não. Ela responde que passou sozinha pelas preliminares e agora almeja uma avaliação alta. Um professor anuncia o início da batalha. Erika prepara um feitiço de fogo e o lança à vontade. Ele bloqueia com os próprios braços, pensando que era fogo ortodoxo, aquele tipo de chama através da qual ele pode se regenerar facilmente. Ele até sente um pouco de pena de Erika, porque vai ter que bater nela. Mas então ele percebe que algo está errado.
Havia algo diferente no incêndio. Erika lança outra bola de fogo e avisa que ainda não acabou. Will se esquiva para o lado e percebe que as chamas que o atingiram antes ainda não desapareceram. Essa era a magia única de Erika, fogo com uma persistência normal. O poder bruto é médio, mas se ele continuar sendo atingido repetidamente, será perigoso mesmo com a cura. Quando viu as paredes de chamas mais cedo, pensou que era apenas uma propriedade da história da salamandra, mas era influência de Erika. Agora ele entende como ela criou barreiras tão difíceis de quebrar e, de certa forma, isso reflete perfeitamente sua personalidade teimosa. A multidão enlouquece. Todo mundo grita que ela está bem e que vai derrubar o curandeiro. Erika se pergunta por um momento se ela realmente conseguirá vencer Will, mas rapidamente deixa o pensamento de lado. Ela também passou pelas preliminares. Ela diz a ele que é hora de se render. Will diz que está tudo bem e que ele estava prestes a contra-atacar. Ele cura a própria mão enquanto fala. Erika ativa outro feitiço, declarando que é hora de ter certeza. Will abre um sorriso. Se as chamas não desaparecerem, ele as usará para atacar. Erika observa as chamas envolverem seus punhos. Will se move em direção a ela. A menina estende as mãos e diz que se rende. Ela cai de joelhos. O vencedor é anunciado. Will pensa que mesmo depois de vencer, os curandeiros ainda não recebem nenhum respeito. A multidão grita para Erika não desistir daquele jeito se ela ainda se considera uma maga ofensiva. Erika olha para a multidão e diz que eles estavam torcendo por ela há pouco. Ela sente muito por isso. Will ajuda e diz para ela não se preocupar. Ele acha que ela lutou bem, ela tem boas chances de passar. Seus olhos se iluminam, mas Bode aparece atrás dela e interrompe o momento. Pensando bem, diz ele, os curandeiros são lixo inútil. Entregar-se ao lixo faz dela algo pior que o lixo. Ela claramente falhou, ela deveria sair. Will pergunta se esse modo de falar não é um pouco inapropriado para os alunos. Bode responde que ele é o supervisor do campo de batalha e que se os participantes mostrarem um nível baixo, mas ele já está se afastando enquanto fala, deixando um pensamento inacabado. Ele joga por cima do ombro que parece que apenas uma pessoa vai avançar. Sirius aparece atrás de Will e fala com ele. Will se pergunta quando chegou lá e acha que esse cara também sabe falar. Ele quer saber se Sirius pensa o mesmo que o professor Bode. Sirius responde que no final das contas a força é tudo, e que o professor Bode estava certo porque ele é forte. Will diz que entende, mas Sirius acrescenta que também não acha que Will seja fraco, então é melhor que ele esteja certo sobre isso. Will o observa com um olhar de Sirius, uma nota triste e séria. Em sua vida passada, Will tinha ouvido falar de um mago ofensivo absurdamente poderoso, da mesma idade que ele, operando na fronteira norte. O vento que ele criou destruiu tudo em seu caminho, reduzindo tudo a nada. E na partida final entre os dois, Will foi quem venceu. Will diz que, a julgar pela atitude do professor Bode, parece que ele não será reconhecido a menos que vença. Então ele vai vencer. Sirius diz que entende. O professor anuncia o início do exame. Sirius concentra toda a sua energia e a lança em direção a Will. Will se esquiva jogando-se para o lado, empurra o chão com força e ataca seu oponente. Sirius fica completamente imóvel e o ataca com uma rajada de vento. Will estende a mão para se proteger, pensando que entende o padrão, mas não consegue chegar perto o suficiente. Os dois se enfrentam. Sirius comenta que Will é rápido, o que é um problema. Ele prepara outro feitiço e libera outra rajada de vento. Will percebe que, ao contrário do tornado, essa explosão faz tudo voar para longe. Se ele for atingido diretamente, será expulso da arena. É hora de usar isso. Ele toca o chão. Uma árvore irrompe do chão, crescendo em segundos e se transformando em uma estrutura enorme bem na frente dele. Os olhos de Erika se arregalam. Isso também foi magia de cura? Will ficou ainda mais forte. Will mantém um sorriso no rosto e pergunta o que Verônica pensa. Verônica olha para a árvore e começa a falar, mas Will a interrompe. Ele explica que canalizou força vital para as plantas e as fez crescer rapidamente. Ele aprendeu sobre magia ofensiva de plantas na livraria e imaginou que poderia aplicá-la. Com isso, ele possui diversas táticas dependendo do tipo de planta. Então ele começa a perder a consciência e cai nos braços de Verônica. Ela pergunta se ele está bem. Will confirma, perguntando-se se ele havia drenado sua mana. O livro não dizia que era uma técnica tão pesada. Verônica diz exatamente o que estava pensando. Destruir é mais fácil do que curar. A magia de cura consome muito mais poder mágico, e recriar algo com ela é provavelmente mais ineficiente do que usar magia ofensiva normal. Will reconhece que precisa escolher cuidadosamente quando usá-lo. Ele nunca teve talento para magia ofensiva para compensar o custo, mas ultrapassou seu próprio limite. Do outro lado, Sirius levanta a mão e solta rajadas de vento que dividem a árvore em duas. Will analisa o padrão enquanto observa. Um tornado que arremessa os inimigos para longe, uma explosão que explode nas laterais, lâminas de vento para grandes estruturas. Qualquer um que se aproxime é atingido pelo tornado. Feitiços poderosos sem aberturas, exatamente o que você esperaria de um candidato de destaque. Mas Will já decidiu que vai ficar mais forte também. Ele salta em direção a Sirius. Sirius diz que não importa quantas vezes ele tente, ele nunca o alcançará. Will é enviado voando novamente. Mesmo assim, um sorriso se espalha por seu rosto. Sirius não entende, e então uma árvore o atinge no ombro. Sirius não entende o que aconteceu.
Will explica. O tornado protege o espaço circundante, mas não o subterrâneo. A planta envia raízes pelo solo e elas crescem em qualquer lugar. Sirius olha para frente segurando seu ombro machucado. Will pergunta se ele realmente se importa tanto com o Professor Bode. Os dois sempre pareceram completamente incompatíveis. Sirius responde que Bode é forte e o ensina. Will recua dizendo que não precisaria disso, ele vem de uma família de prestígio. Mas Sirius explica que em sua família habilidade mágica é tudo. Idade e sexo não importam. O mais forte se torna o líder e todos os demais são rivais na luta pela sucessão. Seu pai nunca lhe ensinou magia, Will entende. E Sirius acrescenta, por isso segue o professor. É o caminho mais direto para ficar mais forte. Então ele pergunta se eles terminaram porque seu ombro o está matando. Todo mundo é pego de surpresa pela maneira casual como ele disse isso. Will olha para cima com um sorriso. Atrás de Sirius, um dragão do vento começa a tomar forma. Sirius diz que vai cuidar disso e lança o dragão em direção ao protagonista. Will reconhece a gravidade do ataque. Ultimamente ele tem pensado sobre isso. Magos ofensivos tendem a se conter nas partidas de treinamento. É exatamente por isso que ele se esforça para lutar de verdade. Ter talento, uma boa família ou um passado difícil não torna ninguém melhor. Todo mundo tem alguma coisa. E é justamente por isso que ele quer vencer Sirius de verdade agora. Sirius pergunta o que foi aquilo. Will diz que estava pensando em voz alta, mas agora vai usar sua melhor semente. Vinhas brotam na frente dele. As folhas se desdobram no mesmo instante. Will invoca a Yggdrasil, a árvore do mundo com tudo o que possui. Normalmente levaria muito tempo para crescer assim, e forçar esse crescimento drena muito mais poder mágico do que qualquer outra planta. Mas quanto mais poder ele coloca, mais poder ele carrega. A árvore avança em direção ao dragão. O dragão divide a árvore em duas e continua avançando. Suspiros sérios. Ele observa os pedaços da árvore voarem pelo ar e então começarem a brilhar à luz do sol. Sirius não entende. Como ainda está inteiro, Will explica. Essa planta tem uma vitalidade absurda. Até mesmo um único galho pode continuar crescendo sem parar. Enquanto Sirius gerava o dragão, sua defesa estava aberta e a árvore do mundo não desperdiçou a abertura. O Yggdrasil atingiu Sirius em cheio. Sirius cai no chão, ferido. Will aponta uma lâmina para ele. Sirius diz que perdeu. O anúncio soa. O vencedor é Will. A multidão vibra de excitação. O curandeiro vence Sirius em um duelo direto. Talvez ele realmente seja forte. Sirius olha para o chão e suspira. Will estende a mão dizendo que estava perto. Exatamente o que você esperaria de um prodígio. Sirius responde que ainda não foi bom o suficiente. Will não entende. Foi uma grande luta. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Bode aparece e atinge Sirius com um raio. O menino cai ainda mais forte. Bode chuta a árvore de cima dele, puxa-o para seus braços e diz que ele falhou e que o treinará novamente. A multidão murmura que ele tem um jeito muito duro. Bode se vira para todos e diz que o mesmo vale para qualquer idiota que esteja assistindo. Ele não pode aceitar que um curandeiro termine em primeiro lugar. Silêncio mortal. Will questiona se isso está indo longe demais. Foi ele quem venceu, mas isso não significa que Sirius seja fraco. Foi uma boa luta. E se eles brigarem novamente, Bode o interrompe. Ele diz que Will nem deveria se preocupar em responder a ele, falando sobre uma boa luta, sobre potencial futuro. Isso é um absurdo. No campo de batalha, a habilidade é tudo. Quem perde é tratado como lixo e perde a vida. Simples assim. Will pensa que Bode está fazendo isso com seu próprio aluno, então ele fala. Ele derrotou Sirius e provou sua habilidade. Ser um curador não significa ser fraco. Bode responde que este nível de força. No passado, Bode e seus colegas prenderam Will contra a parede. Will disse que os curandeiros não lutam, mas podem ajudar a todos com sua magia de cura. Foi uma divisão de papéis e sem trabalho em equipe a humanidade pereceria. Bode ficou em silêncio por um momento e depois falou. Seus alunos ficaram na linha de frente para ganhar tempo enquanto os outros escapavam. Mas esses covardes foram derrubados por pequenos monstros enquanto corriam. Os estudantes que ficaram para trás e lutaram sem nada a ganhar perderam suas vidas e os curandeiros não conseguiram nem chegar ao campo de batalha, muito menos salvá-los. Para lixo como eles, foi exatamente por isso que Sirius morreu. Bode recuou o punho, os olhos marejados. Will reconheceu que Bode estava certo. Ser fraco significa que você não pode fazer nada quando é importante. Mas numa era em que os monstros ficarão cada vez mais perigosos, os fortes não podem se dar ao luxo de serem egoístas. Will cerrou o punho e disse, pessoas como ele que não têm nada precisam se tornar fortes. Aí ele perguntou diretamente, se derrotasse o Professor Bode, ele seria reconhecido? Bode abriu um sorriso. Ele disse que uma vez declarada a partida, todos os fracos deveriam se afastar. O narrador lembrou que Bode não conseguia admitir em voz alta que queria uma luta de verdade, mas o jovem deixou claro que na hora da seleção as regras seriam dele. O apresentador olhou para Will. Will simplesmente assentiu. O narrador suspirou e anunciou a partida especial. Professor Bode vs Will. Bode estalou os nós dos dedos e avisou que iria provar que o nível de seu oponente era realmente baixo. Will sabia que sua magia estava quase no limite e que ele estava enfrentando o oponente mais forte até então.
Não havia como vencer normalmente. Ele precisava se curar primeiro. Mas Bode já estava se aproximando, dizendo que era lento demais. Um raio roxo iluminou o rosto de Will e o atingiu com força total. Bode olhou para a frente e expôs as 3 razões pelas quais sua vitória foi absoluta. Distância para suprimir o inimigo, velocidade para evitar qualquer reação e potência para acabar com ele com um único golpe. O oponente não pode fazer nada e a batalha termina. Então ele comentou quase entediado que Will não conseguia mais ouvi-lo. Will perguntou onde foi aquele golpe final. Ele ainda estava de pé. Will sabia sobre a magia relâmpago única de Bode. Para minimizar o dano, ele precisava redirecionar a corrente para longe do núcleo do seu corpo. Não importa quão poderoso seja o ataque, se o cérebro queimar, nenhuma magia de cura poderá consertá-lo. Então ele criou um circuito sanguíneo que conduzia a eletricidade rapidamente. Pegá-lo pelo braço e dispersá-lo pela perna reduziu o impacto. Ele poderia lidar com isso. Era hora de contra-atacar. Bode zombou com arrogância. Ele disse que Will conseguiu aguentar, mas por pouco e em péssimo estado. Will ativou seu aprimoramento físico, mas sua mana acabou no instante seguinte e ele sentiu seu corpo travar. Ele não conseguia canalizar nenhuma força. Bode explicou, havia uma regra absoluta. Qualquer pessoa atingida pelo raio roxo fica paralisada e não consegue se mover. Will se mudou de qualquer maneira, avisando que isso seria um problema. Bode continuou sorrindo. Ele disse que, pensando bem, Will estava bem há pouco. Outro raio o atingiu. Na arquibancada, Erika cruzou as mãos, chorando. Will amaldiçoou a situação. Bode era genuinamente forte. Sua magia única não tinha aberturas e toda aquela arrogância fazia sentido agora. Mesmo assim, Will se levantou. Ele estava determinado a vencer. Ele anunciou que esta era sua última semente e seu último feitiço. Ele ativou a manipulação das plantas e gritou para a árvore crescer. A árvore do tesouro aquático brotou na frente dele. Calculado, absorve grandes quantidades de água do solo. Usado como escudo, dispersaria a eletricidade. Bode exigiu saber o que era isso. Will ergueu os olhos. Tão surpreso quanto os outros alunos. Bode simplesmente dividiu a árvore em 2. Will admitiu que não tinha saída. Bode se aproximou com um sorriso zombeteiro, perguntando se aquele era seu último movimento. Terminar com uma técnica defensiva era patético. Mas então ele notou algo ao lado da árvore. Cogumelos começavam a brotar por toda a madeira fendida. O que é isso? Bode murmurou. Will mal conseguia acreditar que tinha funcionado tão bem. Algumas plantas e cogumelos crescem mais rápido após a queda de um raio. Quando uma floresta se transforma em cinzas, eles são os primeiros a aparecer sem competição. Esse cogumelo era um deles, mas não era a única característica. Bode olhou para os cogumelos com um olhar estranho. Um segundo depois, sua expressão mudou. Meu corpo parece fraco. Essa era a abertura que Will precisava. Ele concentrou sua energia e diminuiu a distância entre eles a uma velocidade assustadora. Bode sorriu. Ele deu um soco carregado com raios direto para ele. Will cuspiu sangue e caiu. Idiota. Bode disse, nem mesmo se preocupando em olhar em sua direção. Obviamente, também sou superior no combate corpo a corpo. Minha magia única manipula a eletricidade. Se eu reforçar meu próprio corpo e me mover em maior velocidade, um efeito de paralisia não será nada. Will ficou deitado no chão, pensando que mesmo depois de tudo isso, ainda não havia conseguido vencer. Então esta é a sua derrota, disse Bode, aproximando-se novamente com o punho eletrificado erguido. Uma lâmina apareceu apontada para ele. Verônica estava atrás de Bode, espada na mão e voz firme. Suficiente. Isto foi longe demais, professor Bode. O professor soltou um suspiro pesado e irritado. Verônica, você não deveria interferir. Você é um novo contratado. A partida já foi decidida, ela respondeu. Continuar só serve para machucá-lo. Esse cara pode curar suas próprias feridas. Ele pode continuar. Ele pode. Verônica não recuou. Se ele tivesse magia de sobra, claro, mas ele não tem mais resistência. Ele está apenas desperdiçando meu espírito de luta. Verônica liberou sua energia. Bo fez o mesmo. Os dois se aproximaram um do outro. Suficiente. A voz veio de cima. Alniran pousou entre eles, pairando por um momento antes de tocar o chão. Vocês dois brigando aqui é uma verdadeira bobagem, disse ele olhando diretamente para Bode. Pare com isso. O olhar do diretor não deixou espaço para discussão. Bode desviou o olhar. Multar. Alniran virou-se para Verônica. Devo-lhe um pedido de desculpas. Não expliquei a situação adequadamente para você. Ele limpou a garganta e se endireitou. Com isso, termina o evento principal do campo de seleção. Todos podem sair. Os estudantes começaram a sair do Coliseu. Will tentou se curar na hora, mas amaldiçoou sua falta de magia. A recuperação mal estava acontecendo e ele não queria aceitar isso. Antes que ele pudesse avançar mais, Verônica o levantou nos braços. Ele congelou de surpresa. Você fez bem, ela disse. Não se esforce mais. Will ficou sem palavras por um momento, então ele assentiu, revirando as palavras dela em sua mente enquanto tentava acreditar nelas. Não foi bom o suficiente. A noite passou. Ficarei acordado pensando. Essa foi a viabilidade de um mago ofensivo de primeira classe. Não era apenas poder bruto. O nível das táticas era completamente diferente, refinado de uma forma que ele mal conseguia acompanhar. E mesmo com pessoas assim, a humanidade ainda caiu. Ele precisava ficar mais forte. De manhã ele bateu e pediu para entrar. Will finalmente disse, Alniran.
Os ferimentos estão bem, como esperado. Assim que meu poder voltar, eu me curo sozinho, Will respondeu. Então participar do campo de treinamento não será um problema. Você foi o vencedor do evento principal, então participará. Além de você, Sirius e Erika também passaram. Will franziu a testa. Mas o professor Bode disse que todos falharam e eu não ganhei. Alniran deu um meio sorriso. Isso acontece todos os anos. Alniran explicou que isso era feito de propósito todos os anos. Contar a todos que eles falharam foi uma forma de criar um senso de urgência nos alunos e levá-los ao limite. No final, a maioria deles acabou passando de qualquer maneira. Will achou estranho no começo, mas fez sentido quando ele pensou mais sobre isso. Em sua vida passada, Bode foi um dos heróis que lutou na linha de frente até o fim, defendendo a humanidade mesmo em um mundo do qual discordava. Ele era exatamente isso, seu jeito de ser um bom professor. Alniran continuou. Will seria designado como mago ofensivo em um grupo formado por estudantes de outras academias e esperava-se que o grupo aceitasse pedidos de subjugação de monstros. Seria a primeira vez desde sua regressão que Will enfrentaria monstros reais. 5 anos depois disso, em sua vida passada, os monstros foram a causa direta da destruição da humanidade. Originalmente, monstro era apenas um termo para qualquer criatura com poder mágico, não necessariamente hostil. Às vezes atacavam humanos, mas era instinto de sobrevivência. Competição natural. Do ponto de vista ecológico, eram vizinhos, nem sempre agressivos. Mas em cerca de 2 anos tudo mudaria com a chegada da Lua Vermelha. Os monstros se tornariam mais violentos, começariam a se unir entre as espécies e a matar humanos sem outra razão senão o desejo de matar. 2 anos depois disso, o Rei Demônio desceria. A humanidade caiu em desvantagem rapidamente. Nações pereceram. Magos ofensivos, os mais valiosos no campo de batalha, morreram um após o outro por todos os tipos de razões. Cavaleiros, o mesmo. Até mesmo os curandeiros, que normalmente ficavam longe das linhas de frente, foram engolidos pelo colapso. Will perdeu a vida. Quase ninguém que lutou sobreviveu. Dentro de meses, a humanidade estaria à beira da extinção. Ele não podia deixar isso acontecer novamente. Ele precisava se tornar mais forte do que qualquer um que existiu em sua vida passada, acumular poder suficiente para conter invasões em massa e, se possível, descobrir o que realmente causou a Lua Vermelha. Alniran observou Will com um meio sorriso. Você tem muita determinação. Os mesmos olhos do dia em que nos conhecemos. Ele disse que Will ficaria bem e que os professores eram cuidadosos com o campo de treinamento por um motivo. Havia algo que ele queria dizer especificamente para ele. Will não tinha certeza do que ele queria dizer com isso. Do lado de fora, encontrou Erika e Verônica esperando. Os 3 estavam conversando quando Will percebeu mais pessoas se aproximando, Sirius e Professor Bode. Will mencionou que ouviu que o estilo de ensino rígido de Bode vinha do quanto ele se importava com seus alunos. Bode se aproximou com uma expressão severa. Não sei do que você está falando. Weaklings que não conseguem nem me acertar não devem ser arrogantes. Will pensou que o professor não tinha mudado nem um pouco. Se você entendeu isso, continuou Bode, então trabalhe duro no campo de batalha. Obrigado por lidar com Sirius. Estou grato também, Sirius respondeu. Will se virou para ele e disse que ainda estava bem quieto. Sirius deu um sorriso contido. Obrigado. Com isso consegui me concentrar totalmente nos treinos e ficar ainda mais forte. Essa é a maneira de ensinar do professor Bode. Contanto que você sobreviva e consiga se vingar, não será uma derrota. Essa é uma boa lição, disse Will. Fique mais forte. Sirius abriu um sorriso verdadeiro e bateu o punho no de Will antes de ir em direção à carruagem. Will pensou que ter magos ofensivos mais capazes era sempre uma coisa boa e que ele iria garantir que as batalhas contra os monstros fossem a seu favor. Verônica disse que era hora de ir. Will já estava a caminho. Dentro da carruagem, Verônica explicou a missão. A Floresta Dunkel estava à frente. Dessa vez, o pedido era subjugar os goblins na floresta. Cada grupo seria formado por 3 alunos de academias diferentes, Schwartz, Hylish e Silbur, além de um professor de uma das escolas como apoio. Erika perguntou se os grupos já estavam definidos. Verônica confirmou que Erika estava no mesmo grupo que ela. Erika achava que isso era melhor do que ficar presa a estranhos, mesmo que Verônica a deixasse um pouco inquieta. O professor mencionou que o grupo de Will também tinha algo diferente, mas que já havia chegado. Era melhor ir ver os participantes do Sylvan que já estavam no local. Will sabia quem eles eram em sua vida passada, mas nunca foram devidamente apresentados. Uma garota chamou seu nome, correu até ele e o abraçou antes que ele pudesse reagir. Eu estive esperando pelo dia em que finalmente poderia te conhecer. Will ficou vermelho na hora. Espere um segundo. Não tenho ideia de quem você é. A garota recuou sem parecer nem um pouco ofendida. Isso faz sentido. Afinal, nunca nos apresentamos adequadamente. Ela se endireitou com um sorriso. Meu nome é Marie Goldgram, neta do diretor da Schwartz Academy, Alniran Goldgram. O queixo de Will caiu. Will ficou parado para um segundo processamento. Então era ela, a garota de quem ele cuidava. Ele nunca imaginou que eles se encontrariam novamente. Ele perguntou como ela estava e Marie disse que ela estava muito bem. Ela se desculpou por não ter agradecido adequadamente antes, mas Will disse que não havia necessidade. Em troca, o avô dela o recomendou a Schwartz, então eles estavam empatados. Marie balançou a cabeça. Ela queria retribuir o favor de alguma forma também.
Como não tinha talento para magia, matriculou-se em Silburn e se dedicou à esgrima. O resultado foi chegar ao topo dos exames da academia. Acontece que tem o jeito com a espada, ela disse rindo. Will pensou sobre isso. Da cama ao primeiro lugar nas provas em tão pouco tempo, ela era absurdamente talentosa. Marie segurou suas mãos com firmeza. Você pode contar comigo, mestre Will. É por isso que acabamos no mesmo grupo. Will sorriu e disse que dariam o melhor de si juntos, e ele entendeu naquele momento o que o diretor quis dizer quando disse que contava com ele. Marie se virou de repente, dizendo que alguém do Alto Lich havia chegado e que eles deveriam cumprimentá-los. Erika comentou que o grupo deles parecia bem formado e Verônica concordou. A atmosfera já estava boa. Marie olhou em volta, procurando pelos outros membros do grupo. Ela perguntou se Mestre Ren e Tuf já haviam chegado. Will reconheceu o nome. A porta se abriu e um homem apareceu pedindo paciência a todos. Eles estavam de saída. Ele parou do lado de fora e se apresentou como Mestre Ren, querendo confirmar se aqueles eram os estudantes que se juntaram ao seu grupo. Will sentiu algo apertar em seu peito, era seu mentor. Em sua vida passada, este homem foi seu mestre e o melhor curador que ele já conheceu. Ele comemorou internamente por estar no mesmo grupo. Atrás de Ren, um jovem de aparência erudita apareceu reclamando que o professor ainda não havia descido direito. Marie o identificou como Mestre Tuf e se apresentou. Tuf disse que foi um prazer, mas seus olhos foram direto para as mãos unidas. E você é? Tef perguntou em um tom que não escondia muito bem o desdém. Will de Schwartz, um mago ofensivo, murmurou Tef. Ren se espreguiçou sem qualquer cerimônia e declarou que este era o grupo deles. Eles poderiam fazer o que quisessem. Ele estaria assistindo. Marie franziu a testa, questionando essa atitude. Will pensou que era exatamente assim que seu mentor sempre fora. Ele deu um passo em direção a Ren e perguntou se poderia chamá-lo de mentor. Ren ergueu uma sobrancelha querendo saber por quê. Will explicou que ele poderia usar magia de cura, mas nunca teve um professor para isso e queria aprender com ele. Ren ficou surpreso, um mago ofensivo que também usava cura. Ele disse que achava ter ouvido algo sobre isso e que a formação do grupo parecia intencional. Quando Will perguntou se estava tudo bem, Ren deu de ombros. Me chame do que quiser. Marie imediatamente disse que se o mestre Will o chamasse assim, ela faria o mesmo. Tuf tentou se opor, mas não adiantou. Erika e Verônica trocaram um olhar. O grupo já era muito amigável. Cada equipe recebeu sua área designada, tendo a cabine servindo de base. O território dos Goblins ficava um pouco mais fundo na floresta. Como era costume em combate, os curandeiros não iam para a linha de frente, ficavam na base. Marie ressaltou que Ren era um curandeiro, mas ele iria junto de qualquer maneira. Ren respondeu que ele era o supervisor, então era diferente. Eles poderiam fazer o que quisessem, ele não seria um fardo. Marie disse que o ajudaria, para que ele não tivesse que se conter. Will concordou que isso significava alguma coisa. Os Goblins atacaram. Marie brandiu a enorme espada com força total, varrendo os inimigos em amplos arcos. Cada golpe atingiu um impacto absurdo. Quando ela pousou, havia uma pilha de Goblins desmoronando ao seu redor. Will olhou para ela e pensou na garota deitada naquela cama, em como ela havia chegado ali. A esgrima de Marie era assim, cada golpe impulsionado pela força bruta. Talvez ela sozinha pudesse limpar todo aquele lugar. Há um grande grupo deles ali, ela avisou. Ren cruzou os braços. Impressionante, mas cheio de aberturas. Ótima em avançar, mas quando cercada ela fica exposta. Cubra ela. Will concordou e pensou que finalmente iria lutar contra monstros reais. Um dos Goblins atacou diretamente Marie. Will achou que aqueles Goblins eram genuinamente formidáveis. Essa tensão em seus ombros, disse Ren. Relaxar. Will ficou surpreso, mas concordou. Foi como antes. Ren sempre notava demais. Então ele ativou o círculo mágico, depois o aprimoramento físico logo em seguida e avançou. Ele saltou entre os monstros, cortando com sua espada e cobrindo as costas de Marie sem nenhum esforço aparente. Você pode contar comigo, ele disse. Marie não hesitou em concordar. Então é assim que é lutar com magia de cura. Ren comentou à distância. Nada mal. Será comemorado internamente. Funcionou contra monstros também. A faca que a professora Verônica lhe deu carregava um tipo de força diferente das lâminas de Upus, mais limpa e precisa. Você se espalha pelo poder explosivo e pela cerca ao mesmo tempo, disse Marie. É realmente impressionante. Já chega por hoje, anunciou Ren, já andando. Vamos em frente. Marie mencionou que se sentia mais leve de alguma forma. Will disse que foi graças ao mentor deles. A magia de cura de Ren tinha indicadores para condições graves, mas sua verdadeira habilidade era a velocidade. Tão casual, tão sutil que ninguém ao seu redor percebeu que havia sido usado. É por isso que os não-curadores nunca entenderam o quão extraordinário isso era. Will perguntou sobre isso uma vez. Eu não faço isso para me exibir, Ren respondeu. Se você está curado, isso é tudo que importa. Will não disse mais nada, mas achou que o mundo não tinha notado. O maior curandeiro do mundo foi Ren Kaidos. Mais tarde, na cabana do grupo, Ren repassou o dia. Bom grupo. Todos vocês se saíram muito bem hoje. Todos voltaram sem ferimentos, então não fiz nada, disse Tuf. Fornecer cura através das refeições também é dever do curador, respondeu Ren. E você fez isso bem. O sabor ficou graças ao seu molho especial.
Marie disse que o professor era realmente incrível. Ele não era apenas um curandeiro, parecia ter conhecimento das linhas de frente também. Quando você trata muitas pessoas feridas no campo, o conhecimento básico se acumula naturalmente, disse Ren. É por isso que o professor raramente aparece nas aulas regulares, acrescentou Tooth. Ele está sempre indo para lá. Não é perigoso? Maria perguntou. Tenho confiança na minha capacidade de correr, respondeu Ren. Will continuou comendo em silêncio. Ele pensou, ele diz isso, mas não pode fugir sem primeiro salvar as pessoas. Perder seu mentor foi um duro golpe para a humanidade, não apenas porque ele era um curador excepcional, mas porque era o único que sabia o que fazer em combate. O destino poderia mudar para ele e para os outros, mas ainda havia tempo antes desse incidente. Will olhou para sua tigela e terminou a sopa. Nesta vida, ele não deixaria seu mentor morrer. O grupo continuou aproveitando a noite juntos. Na floresta, os goblins se reuniram em torno de uma figura desconhecida. Ofereceu-lhes o poder da lua vermelha. Os goblins começaram a ficar violentos. Um goblin gigante avançou em direção ao grupo. No dia seguinte, eles voltaram a subjugar monstros. Eles trocaram ideias sobre a batalha anterior e seu trabalho em equipe melhorou visivelmente. No ritmo que estavam indo, terminariam no dia seguinte. Eles pressionaram. Ren parou de repente. Vamos voltar. Por quê? Maria franziu a testa. Ainda não encontramos nenhum monstro. É exatamente isso, disse o professor. Não há sinal de nada. Goblins têm um forte senso de território. Quando os estrangeiros se aproximam, eles avançam como fizeram ontem. Caminhamos bastante e não encontramos nada. O que está acontecendo? Will perguntou. Não sei. Mas no campo de batalha, confie nos seus instintos. Voltamos hoje. E quando chegamos lá, chamamos outro grupo para se juntar a nós. Confio no grupo da professora Verônica, disse Marie. Eles têm uma base aqui perto. Bem informado, disse Ren. Vamos lá. Will ficou para trás enquanto os outros avançavam. Esse comportamento fora do padrão dos goblins tinha um cheiro ruim. Marie gritou que eles estavam perto da estrada que levava à base vizinha. Will tentou não pensar em sua vida passada. Ele sabia que não poderia. Mas o que apareceu diante dele apagou todos os pensamentos. Erika estava lá, com as mãos amarradas com corda, completamente inconsciente. Marie avançou sem hesitar, dizendo que iria salvá-la. Mas o chão cedeu estranhamente sob seus pés, uma armadilha. Ela desembainhou a espada por instinto e cravou-a no solo antes que pudesse cair completamente, segurando-se com força. Mesmo assim, ela alertou os outros para tomarem cuidado. Era uma armadilha e usaram Erika como isca, mas chegando, Ren gritou. Flechas cortavam o ar em direção ao grupo. Will interceptou cada um deles com sua faca antes que pudessem pousar. Os goblins atacaram logo em seguida com os olhos vermelhos brilhando, prontos para lutar. Marie saiu do poço enquanto Will lia a situação. Eles estavam cercados por dezenas deles. Foi muito coordenado. Os movimentos o lembraram da lua vermelha, mas ela só deveria aparecer nos próximos 2 anos. Will sentiu um aperto no estômago. A tragédia já estava se desenrolando. Erika gemeu e mexeu-se ligeiramente. Ela ainda estava viva. Este não era um momento para pensar nisso, mas saber disso foi o suficiente para acalmar Will. Há muitos deles, disse Marie. Pelo menos ela está viva. Will tocou o chão. Deixe isso comigo. Raízes surgiram ao redor do grupo, formando guardiões de madeira que bloqueavam os goblins por todos os lados. Will disse a Marie que ela não precisava ficar na linha de frente. Com os arqueiros por trás da luta seria mais fácil encontrar as aberturas. Ela poderia se preparar adequadamente. Marie plantou-se e soltou tudo de uma vez, quebrando a formação inimiga com um ataque pesado. O que você acha? Ela perguntou satisfeita. Um goblin tentou atacá-la por trás. Will acertará o monstro no pescoço antes que ele possa alcançá-la. Vou cobrir as lacunas. Ótimo trabalho para vocês dois, disse Ren. Eu irei resgatar a jovem. Vá, Will respondeu. Mas algo estava errado. Um peso terrível se instalou em seu peito antes mesmo que ele entendesse o porquê. O efeito da lua vermelha tornava os monstros violentos, disso ele já sabia. O que ele não esperava era o que começou a surgir do Cho, um ogro. Ele estava escondido no subsolo e a lua vermelha fazia criaturas de diferentes espécies agirem juntas. Will percebeu que estava muito longe para ajudar. Foi exatamente como sua vida passada. Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia proteger todos ao mesmo tempo. O punho do ogro desceu em direção a Ren. Ren concentrou sua magia e usou aprimoramento físico para evitar o golpe no último segundo. Will ficou parado por um momento. Seu mentor aprendeu a magia de cura ofensiva que ele lhe ensinou. O ogro se virou e tentou outro golpe. Ren se abaixou, saltou com tudo que tinha e caiu atrás da cabeça do monstro. Boa noite, ele disse. Ren atingiu o ogro com um choque mental. A criatura perdeu a consciência e caiu no chão com um baque surdo enquanto o mentor pousou levemente atrás dela. Will se aproximou e comentou sobre o movimento que acabara de ver. Ren respondeu que um bom mentor também aprende com seu aluno. Will disse que era exatamente isso que esperava dele e Marie declarou que tinha sido incrível. Ren começou a desamarrar Erika e avisou que eles precisavam sair enquanto podiam. Will considerou isso. Com a força do mentor, eles provavelmente conseguiriam lidar com todos ali. Os golems de madeira ainda mantinham a linha. Ren disse a ele para parar de ser um idiota. Ele apenas colocou o ogro para dormir.
Ele era um curandeiro e, mesmo sendo um monstro, não tinha intenção de machucar a criatura. Assim que o efeito passasse, o ogro ficaria bem. Will disse que essa era exatamente a pessoa que ele conhecia. Eles cortaram os goblins e correram. Depois de derrubar alguns perseguidores, os monstros pareceram desistir da perseguição. Will disse que eles poderiam recuperar o fôlego lá. Rain usou sua magia de cura e pediu a Erica que acordasse. Ela lentamente recuperou a consciência, desorientada, perguntando onde ela estava. Marie disse que ela estava segura. Will se desculpou por perguntar logo depois que ela acordou, mas precisava saber o que havia acontecido e por que ela estava sozinha. Erica segurou a cabeça tentando organizar seus pensamentos. Ela lembrou que a subjugação do dia anterior tinha corrido bem, mas eles não conseguiram eliminar todos eles. Quando o grupo estava se reagrupando, algo deu errado. A professora Verônica havia desaparecido. Will perguntou sobre isso e Erica confirmou. Verônica havia deixado um bilhete pedindo que esperassem, que ela voltaria logo, mas Erica ficou ansiosa e, no meio de uma discussão com as outras duas, acabou indo atrás dela. Will percebeu que era exatamente isso que os outros deviam ter dito a ela, e ela não foi capaz de dizer não. Não havia nada de engraçado na situação. Um movimento errado e a menina poderia ter perdido a vida. Nenhum deles estava preparado para lidar com essa diferença de classe. Erica disse que assim que entrou na floresta sentiu um cheiro doce. A próxima coisa que ela lembrou foi agora. Ren notou que os goblins tinham algum tipo de droga para dormir. A armadilha, aliada ao fato de estarem trabalhando ao lado do ogro, era estranha. Mas não havia tempo para analisar isso agora. A base deles devia estar próxima e eles precisavam se reagrupar com os outros dois. Na volta, Erica pediu que parassem. Ela ficou parada, olhando para frente com uma expressão de choque. A base foi destruída. Marie disse que já havia pensado nisso antes. Goblins são extremamente territoriais e normalmente não saem de seu próprio território, então mais longe deveria ser seguro. Mas agora ela queria entender a razão por trás disso. Will refletiu que ataques proativos contra humanos eram uma característica dos monstros durante a Lua Vermelha, mas não havia como explicar isso agora. Rain notou que não havia sinais de luta, o que significava que os dois haviam fugido para algum lugar. Ele iria procurá-los. Will, Erica e Marie deveriam entrar no território e sair da floresta. O grupo concordou sem questionar. Rain também os alertou para não assumirem a base como segura e permanecerem alertas. O grupo voltou correndo. Will perguntou se Turf estava bem. O menino respondeu que o jantar ainda não estava pronto. Maria agradeceu por estar são e salvo e Turf ficou vermelho. Will disse que explicaria tudo mais tarde, mas eles precisavam ir embora agora. Então ele se virou e percebeu algo. Ele lentamente fechou o punho. O ogro estava na frente da casa. Ele o seguiu. Erica entrou em pânico, perguntando o que eles fariam. Will disse em voz baixa que estava percebendo o quão patético tinha sido até agora. Erica não entendeu o que ele quis dizer. Will respondeu que iria derrubar aquele ogro e que acreditava que eles poderiam vencer. Contra uma horda desse tamanho, o trabalho em equipe seria essencial. Marie não deveria se esforçar como antes. Ela só precisava acertar os golpes certos, deixando a linha de frente para os golems de madeira. Erica deveria conter os goblins à frente com suas chamas. A garota disse em tom amargo que alguém como ela havia sido capturado tão facilmente. Will disse que as chamas dela eram muito úteis. Erica ficou surpresa com o elogio e engoliu em seco antes de agir. Ela soltou uma rajada de fogo contra os goblins. Uma parede de chamas se formou na frente deles e o monstro parou de recuar com medo do calor. Erica aplaudiu, aliviada. Tinha funcionado. Mas Will percebeu que algo estava errado. O ogro estava empurrando a barreira. Ao contrário dos goblins, aquele monstro estava em um nível totalmente diferente. Will ordenou que um golem de madeira se aproximasse e gritou para Erica usar suas chamas. Ela obedeceu. O golem se enrolou no ogro e pegou fogo junto com ele. O monstro soltou um grito de dor. Will chamou Marie enquanto avançava. Ela entendeu sem precisar de mais explicações. Ela usou toda a sua força e arremessou o ogro para longe. O monstro bateu no chão com um estrondo. Marie disse que foi um excelente trabalho em equipe. Will concordou, mas o alívio não durou. O ogro se levantou. O corte no estômago já estava se fechando, a carne se regenerando bem diante de seus olhos. Marie perguntou se eles deveriam continuar atacando até que a regeneração parasse. Will disse não. Não havia garantia de que eles conseguiriam derrubá-lo dessa maneira. Eles precisavam do método certo. Antes que ele pudesse pensar mais, Eric avisou que algo estava por vir. Will ergueu a faca e bloqueou o impacto. O ogro estava jogando goblins como projéteis. Will derrubou os que o alcançaram, murmurando que eram projéteis bastante inconvenientes. Erica avisou que mais viriam. Marie desviou um goblin com sua espada, dizendo em tom firme que retribuiria o favor e arremessou o monstro de volta. Então ela disse que Will parecia ter um plano, então eles cuidariam dos goblins. Will avançou dizendo que contava com eles. O grupo se separou, Erica e os golems de madeira segurando a horda de goblins com ataques de área, Marie lidando com aqueles que o ogro estava jogando. Will foi direto para o ogro. O monstro olhou para baixo e golpeou com as garras em um golpe baixo. Will se esquivou e respondeu com vários golpes rápidos de sua adaga. O ogro ficou ainda mais furioso, soltando um rugido e os cortes começaram a fechar. Will apareceu atrás do monstro. Ele disse que eles estavam cheios de aberturas, mas esse era o ponto.
Ele pressionou a mão contra a nuca do ogro e ativou a sobrecarga de vida. O coração do monstro começou a convulsionar. Uma sensação agonizante tomou conta de seu corpo. O ogro até gritou de medo antes de explodir de dentro para fora. Will desceu dos restos mortais com um sorriso no rosto. Fazia sentido. A regeneração do ogro funcionou bem, mas a sobrecarga de vida destruiu o corpo por dentro. Sem mais corpo, não havia nada para regenerar. Ele disse agora, apenas os goblins permaneceram. Não demorou muito, Will separou um do grupo, a cabeça bateu no chão e, finalmente, tudo acabou. Marie declarou que foi uma vitória completa e abraçou os dois. O protagonista concordou, elogiando a coordenação do grupo. Eric ainda não entendia muito bem como eles haviam conseguido. Will disse que não era hora de comemorar, os outros ainda estavam em perigo. Foi quando uma rajada de vento cortou a floresta. O protagonista reconheceu imediatamente. Era Sirius. Se seguissem aquele tornado, poderiam se reagrupar com as outras equipes. Sirius ficou parado, imóvel depois de usar seu poder. Will avaliou a situação e concluiu que estava bem. O protagonista concordou, aliviado por todos terem saído ilesos. Bode então chamou a atenção deles. Ele queria saber do que se tratava aquela estranha composição de grupo e onde estavam o instrutor e os demais. Rain apareceu, respondendo que eles estavam ali. Will correu até o mestre dizendo que havia encontrado os dois. Rain respondeu que o tornado ajudou bastante. Chamou a atenção suficiente para localizá-los. Ele disse que Will se saiu bem ao usá-lo e que estava feliz por ninguém ter se machucado. Erika riu. Bode notou que o clima estava bom, mas faltava alguém. Will confirmado, professora Verônica. Bode disse que não estava preocupado com ela, mas que eles não poderiam recuar sem pelo menos avisá-la. Rain anunciou que continuaria observando os alunos restantes e perguntou se o outro professor poderia cuidar do grupo enquanto eles se separassem. O professor disse que sim. Sirius e Will sairiam em busca de Verônica. O protagonista tentou ampliar sua percepção auditiva para rastrear presenças vivas, mas ainda não tinha praticado o suficiente para distingui-las com precisão. Ele teria que fazer isso à moda antiga. Não demorou muito, ele encontrou Verônica e ela ainda estava bem, mas algo estava errado. Ela estava segurando um cristal lunar vermelho nas mãos, então olhou para trás. Will ficou tenso. Era a mesma luz de antes. O professor colocou o cristal no bolso e perguntou o que ele estava fazendo ali. Will negou qualquer suspeita, disse que estava procurando por ela, que os monstros estavam agindo de forma estranha e que o treinamento aparentemente havia chegado ao fim. Verônica disse que entendia e que eles voltariam agora. Will pediu que ela esperasse. Ele queria saber o que era aquela pedra. O professor respondeu que não era nada. Ele pressionou. Ele queria saber o que ela estava fazendo todo aquele tempo, deixando os outros alunos para trás. Ele pediu que ela lhe respondesse. Verônica abriu a boca. Ela disse que sentia muito, mas que normalmente não era aberta sobre seus métodos e que ele faria bem em ficar quieto sobre isso. Will suspirou sentindo sua aura. A professora disse para ele não se preocupar, que ela não iria fazer nada de mal. Ele não pôde dizer mais nada. Ele tentou avançar mais, mas não tinha força suficiente para isso. E mais do que isso, ele não estava pronto para suspeitar da professora Verônica. Em sua vida passada, ela foi sua companheira e assim o campo de treinamento chegou ao fim. Naquela noite, Will não conseguiu dormir. Ele ficava se perguntando se Verônica estava envolvida com a Lua Vermelha. Em sua vida anterior, ela nunca tinha sido assim. Então ele a observou à distância, percebendo que ela conversava com outro professor. Ele ativou sua ocultação de presença e se aproximou com cuidado. O outro professor disse que recebeu um pedido para sair do campus e queria saber para onde ela estava indo. Verônica foi embora dizendo que era pessoal. Will pensou sobre isso. Talvez ela fosse fazer algo relacionado à Pedra Vermelha. Ele não teve escolha. Ele teve que segui-la. Verônica caminhou pela cidade. Será seguido. Ele sabia que tinha ido embora sem pensar bem. Se ele estivesse errado, ele não passava de um perseguidor. Mas ele não podia simplesmente ignorar essa preocupação. Não quando havia uma chance real de aprender alguma coisa antes que a tragédia se repetisse. E se havia alguma forma de limpar o nome de Verônica, ele precisava descobrir. Foi a primeira vez que Will voltou para aquela cidade desde sua vida passada. Depois de se formar na Academia Hellig, a propagação de monstros tornou-se um problema sério. E ele foi enviado direto para o campo de batalha, sem tempo para mais nada. Pelo menos era disso que ele conseguia se lembrar. Verônica parou em uma barraca e comprou um pãozinho de um velho. Will observou e algo se agitou dentro dele. A lembrança de ter comido aquilo junto com ela. Quase sem pensar, ele comprou um também e deu uma mordida. Foi muito bom. Verônica sorriu e disse que aquele lugar era incrível. Will mencionou que era de fora da cidade e nunca havia comprado comida de rua assim antes. Ele perguntou se ela fazia isso com frequência porque havia crescido em uma família de comerciantes. Ela confirmou, mas explicou que era mais do que isso. Contudo, o que poderia acontecer, ela estabeleceu uma regra para si mesma. Sempre que via uma padaria, ela entrava. Tudo começou em viagens com os pais quando ela era criança. E mais tarde, já adulta, liderando campanhas no campo de batalha, ela conheceu muitas pessoas. A maioria deles, ela nunca viu uma segunda vez. E mesmo quando ela encontrou alguém novamente, essa pessoa havia mudado tanto que era quase um estranho. Ela não queria carregar arrependimentos, então acabou com a ideia de deixar as coisas para depois.
Will disse que isso fazia sentido. Era por isso que ela se dava tão bem com todos. De volta ao presente, ele pressionou a própria mão contra o peito. No final, ele deixou Verônica morrer. Desta vez seria diferente. E para isso, ele precisava descobrir a verdade com os próprios olhos. Verônica virou um beco. Will continuou seguindo, mantendo distância. Ele percebeu que estava ficando óbvio demais e reforçou a ocultação de sua presença. No final do beco, Verônica parou na frente de alguém. A pessoa disse que estava esperando por ela, pediu desculpas pela localização e afirmou que era um assunto importante. Então baixaram o capuz de seu walkie e disseram que era hora de conversar sobre o item que haviam combinado. Verônica tirou a pedra do bolso e entregou-a. O homem segurou-o com as duas mãos e congelou por um momento, depois explodiu em uma excitação mal contida. Ele exclamou que era simplesmente extraordinário, que ela tinha um talento notável, exatamente como ele sempre acreditou. Com isso, o desejo da igreja pôde finalmente ser realizado. Eles fariam a lua vermelha se aproximar ainda mais. Will sentiu o peso dessas palavras. Então foi isso. Estava tudo conectado. A lua vermelha, a pedra, a igreja. Mas seu foco caiu. A ocultação do presente começou a se desfazer. Verônica percebeu imediatamente e se virou com a espada já em mãos. Will mal teve tempo de reagir ao ataque. Ele só podia gritar o nome dela. Verônica disse que ele a seguiu. Ela ficou de frente para ele, sua postura fechada. O homem atrás dela comentou com um tom de decepção calculada que ele havia pedido que ela fosse sozinha. Ele disse que lamentava que ela tivesse quebrado o acordo, pois realmente acreditava que ganharia um novo companheiro para a Ordem. Verônica respondeu categoricamente que ele deveria considerar isso um acidente. O homem disse que estava tudo bem. Nesse caso, ele a deixaria cuidar disso e a Ordem ainda a receberia. Will esperou tenso pela resposta dela. Verônica recusou. Ela disse que estava lá apenas para investigar e que não tinha nenhuma intenção de sacrificar um aluno. Will pediu desculpas, mas precisava entender o que estava acontecendo. Verônica suspirou e admitiu que o erro foi dela. Ela deveria ter explicado as coisas antes. Naquele dia na floresta, ela sentiu algo estranho. O que ela encontrou naquele dia foi um monstro em estado frenético e, perto dele, uma pedra vermelha. Verônica descreveu a sensação estranha que teve ao segurá-lo. Quando ela canalizou magia para a pedra, ela soltou uma intensa luz vermelha. Foi então que o homem se aproximou comentando que encontrar alguém com esse tipo de potencial num lugar como aquele devia ter sido um trabalho de ordem superior. Ele queria provar que a missão valeu a pena, mas Verônica queria saber quem ele era. O homem disse que gostaria de conversar mais, mas havia regras. Se ela quisesse entender o que era aquela pedra, teria que aceitar duas condições. Manter a pedra brilhando com a luz, o que serviria como prova de qualificação e não avisar a ninguém que vai até o local que indicaria. Ele disse que sentia muito por submetê-las a um teste como aquele, mas que realmente esperava vê-la entre eles. Foi por isso que Verônica foi até lá, para investigar. Ela percebeu que entender o que estava acontecendo era melhor do que deixar algo ruim acontecer sem saber a causa. Will disse que a explicação ainda estava incompleta. Verônica concordou e pediu desculpas, mas Will respondeu que estava aliviado. Ela claramente não era uma pessoa má. O homem suspirou dizendo que a declaração dela de interesse na ordem havia sido mentira e que isso o deixou triste. Ele jogou a pedra fora, comentando que não era do seu feitio descartar alguém com tanto talento. Will reconheceu a pedra no ar. Foi o mesmo que Verônica recebeu perto da água, mas antes que alguém pudesse reagir, começou a brilhar. Os monstros ao redor deles entraram em frenesi naquele exato momento e 8 dragões emergiram da água. O homem assistiu com admiração, dizendo que mesmo entre os membros da ordem, eram raros aqueles que conseguiam despertar tanto poder. Esses dragões de água eram excepcionalmente fortes. Verônica contou 8. Will disse que aguentaria metade. Ela recusou antes mesmo que ele terminasse a frase. Não seria necessário. Verônica avançou com sua magia de espada e cortou todas as 8 cabeças de uma só vez. Will murmurou que era isso que esperava dela, mas a professora não baixou a guarda. Ela manteve os olhos nos dragões. As cabeças atingiram o chão e então se moveram. Will perguntou se ele estava vendo isso direito. Verônica confirmou isso. Os dragões ainda estavam vivos depois de serem e ele queria entender que tipo de regeneração foi essa. Capaz de sobreviver sem cabeça e sem qualquer magia de cura. Algo estava errado ali. Um dos dragões veio direto à vontade. Ele deu um passo para o lado e sacou a faca acertando o corpo da criatura. Ele já sabia o quão difícil era aquela pele. Will agarrou o dragão e disse que precisava testar uma teoria. Ele aceitaria essa. Verônica disse que entendia, mas disse a ele para não se esforçar demais. Will respondeu que seria rápido, liberou o limite físico de seu corpo e avançou com força total nas pernas. Ele agarrou a cabeça do dragão com as duas mãos e puxou com tudo que tinha. O que saiu não foi uma cabeça. Foi um tentáculo, era um Kraken. Verônica entendeu imediatamente. Não era a cabeça se regenerando porque, para começar, nunca tinha sido uma cabeça. Esse era um Octodracon, corpo macio. Forma enganosa. O monstro falou.
Dizia que Will descobriu sua verdadeira forma em um instante, e isso foi impressionante. A Ordem não avaliou a capacidade de combate, então não seria capaz de eliminá-lo ali. Nesse ponto, agiria contra a vontade deles de qualquer maneira. Ele se apresentou como All-Root e declarou que iria derrubar os dois com as próprias mãos. Will olhou para Verônica e perguntou se ela conseguiria lidar com o monstro. A magia de sua espada provavelmente seria mais eficaz contra esse tipo de criatura do que qualquer coisa que ele pudesse fazer. Verônica disse que atenderia ao chamado dele, mas não poderia colocar um aluno em perigo. Will agarrou a mão dela. Ele ativou o aprimoramento físico e disse que voltaria depois de percorrer todo o caminho. Ela só precisava ficar segura até então. Verônica sorriu chamando-o de estudante imprudente. Então ela se virou e disse tudo bem, mas que ele precisava tomar cuidado com uma coisa. Aquele homem provavelmente tinha algo extra na manga. Will ficou surpreso. Ela continuou dizendo que ele já havia provado que não era impossível. Ele avançou. Todo Root comentou que ele era muito rápido e então tocou o próprio peito dizendo que ele também era. Will atacou com a faca e o mago bloqueou com seu cajado. Will não esperava por isso. All-Root disse que parecia talentoso em tudo. Os dois recuaram, se reposicionando para o duelo. O mago notou que ele havia levado um corte no rosto. Doeu, mas ele poderia curá-lo. Verônica assistiu à distância e explicou. A Pedra Vermelha emitia um fluxo passivo de mana que lembrava magia ofensiva. Em outras palavras, All-Root era um curandeiro que sabia lutar. Will perguntou como ele conhecia os métodos de combate para a magia de cura. All-Root respondeu isso, claro que não. Mas observando alguém como Will em ação, ele aprendeu. Como se o próprio Will fosse seu professor. Will pensou que isso já existiu como método de combate para curandeiros. Ele queria saber até onde essas pessoas haviam chegado. All-Root disse que a essa altura, ficou claro que Will era talentoso desde o início e que estava com muita inveja. Ele adoraria conhecer a pessoa que o ensinou. Ele perguntou o que Will achava, se ele tinha algum interesse em ingressar na Ordem. Will disse que ele só podia estar brincando. Ele nunca se tornaria um daqueles pedaços de lixo, nem mesmo se renascesse. A magia de cura em suas mãos adquiriu um tom avermelhado. All-Root ficou surpreso. Ele disse que era uma pena, então. Ele se moveu em direção a Will, declarando que iria acabar com ele ali mesmo. Será bloqueado com a adaga. Ele pensou que o aprimoramento físico de All-Root era forte. A Ordem, a Pedra Vermelha, magia de cura combinada com magia ofensiva, havia muita coisa que ele ainda não entendia. Mas ele obteria todas as respostas deste homem e talvez de alguma forma pudesse evitar a tragédia. Ele desviou o cajado de All-Root, girou no mesmo movimento e chutou o mago para longe. All-Root se firmou em sua equipe e admitiu que nesse ritmo ele realmente perderia. Mas ele disse que tinha ordem atrás dele. Ele ativou algo, corrupção corporal. Um de seus olhos ficou vermelho como o de uma raposa. Seu braço começou a se deformar, assumindo uma forma monstruosa. All-Root disse que era absolutamente magnífico. Will pensou que isso estava muito além de qualquer aprimoramento físico normal com magia de cura. Ele queria saber com quem All-Root aprendeu isso. O mago respondeu que tudo vinha dos ensinamentos da Ordem. Antes disso, ele viveu uma vida monótona sem pensar em nada. Ele era um curandeiro contratado por unidades mágicas, seguindo ordens de pessoas arrogantes, todos os dias iguais aos anteriores. Mas como curador, ele também sabia ver. E o que ele viu foi um mundo cheio de pessoas que não mereciam ser salvas. A Ordem deu-lhes poder e despertar. Então a vida de All-Root finalmente começou a brilhar. Will disse que não sabia o que All-Root havia percebido, mas o que ele estava fazendo era errado. Se ele continuasse assim, muitas pessoas perderiam a vida. All-Root atingiu o próprio músculo deformado e respondeu que estava tudo bem. A Ordem dizia que era para ser assim. Então ele jogou Will com força pelo beco. Will bateu na parede e tossiu sangue. All-Root caminhou em sua direção, declarando que a justiça sempre vence. Will pensou sobre isso. Por causa de uma concha vazia como ele, seu irmão mais novo, a professora Verônica e tantos outros perderam a vida. All-Root parou surpreso. Ele queria saber como Will ainda estava de pé com tanto dano acumulado, mas havia algo diferente nele. Will começou a curar seu próprio braço. As feridas fecharam quase instantaneamente. All-Root não conseguia acreditar. Cada ferida cicatrizou em segundos. Que tipo de recuperação foi essa? Will disse que nunca perdoaria All-Root e que iria fazê-lo sofrer algo pior do que a morte. All-Root avançou dizendo que tiraria a vida de Will rápido demais para que ele tivesse alguma chance de se curar. Will se moveu ao mesmo tempo, acertando o braço monstruoso com tudo que tinha. All-Root foi empurrado para trás pelo impacto. Will disse a ele para não começar a gritar por causa disso, porque ele não estava nem perto de terminar. All-Root mal havia processado a ideia de que Will estava se movendo rápido demais quando um gancho acertou seu queixo. Ele voou de volta, ficou preso no teto do beco e caiu no chão completamente nocauteado. Will olhou para o corpo imóvel e disse: All-Root já estava desmaiado. Ele lidaria com ele mais tarde. Então ele se virou para a professora Verônica, que ainda enfrentava o Kraken. Ela se concentrou e desferiu um golpe enorme com sua espada, a magia do Flash. A criatura foi dividida em duas, cada pedaço caindo no chão como fatias de sushi. Verônica notou que Will parecia ter terminado também. A regeneração do monstro era forte, então demorou algum tempo.
Will concordou que o Kraken tinha sido um adversário difícil, mas ele se virou logo em seguida, bateu com força no rosto de Alruth e enfiou seu corpo na parede. Ele pressionou a faca contra o rosto do mago e disse que iria responder algumas perguntas. Respondeu que seria assim então e pediu a Will que não fizesse uma cara tão assustadora. Will disse que isso dependia dele. Ele tinha muito a perguntar. Ele queria saber o que era o culto e qual era o seu objetivo. Alruth disse que um crente nunca vaza informações para pessoas de fora, então ele pressionou sua própria adaga contra o pescoço e declarou que dedicaria sua vida ao culto. Ele desejou vida longa ao culto e tirou a própria vida. Will congelou. Alruth chorou dizendo que se sacrificou para proteger os segredos do culto. Ele era um crente perfeito. Com isso, sua alma seria guiada ao mundo dos desejos do Sr. Cláudio. Mas então, a mente de Alruth começou a clarear. Ele percebeu que a ferida havia desaparecido. Alruth murmurou confuso. Ele tinha certeza de que havia atingido a própria traqueia. A dor da lâmina fria foi real. Will disse que ficou surpreso quando Alruth fez isso. Ele havia subestimado sua fé, mas foi capaz de curá-lo. Alruth disse que era impossível, ele havia morrido. Will respondeu que ele poderia curar mesmo assim. Alruth insistiu que isso era impossível para qualquer curandeiro normal. Will disse que não era normal e que no futuro seria o melhor curandeiro do mundo. Então ele deixou a ameaça pairar no ar. Se ele pudesse curar alguém à beira da morte, ele também poderia machucar alguém até aquele ponto e curá-lo novamente quantas vezes fosse necessário. Todo Ruth entendeu o que isso significava e ficou apavorado. Will perguntou se ele estava pronto para conversar. Alruth pensou que não tinha escolha, mas antes que pudesse abrir a boca, algo tomou conta de sua mente. Uma voz ordenou que ele morresse. O pânico se espalhou pelo rosto de Alruth. Ele caiu no chão chorando sem controle sobre seu próprio corpo. Will recuou chocado. O homem estava morrendo sozinho. Verônica gritou para ele fugir. Algo estava errado. Will obedeceu. O corpo de Alruth começou a se dissolver em fumaça. Os dois cobriram o rosto com os braços enquanto os restos apodreceram no chão. Will correu para o que restava e tentou curá-lo, dizendo-lhe para aguentar, mas foi inútil. Toda a força vital de Ruth foi exterminada em um instante. Algum tipo de maldição poderosa, forte demais para ser revertida. Will murmurou, imaginando quem estava por trás daquele culto. Verônica perguntou se ele estava bem. Will confirmou que sim, mas resmungou que havia perdido a única chance de obter informações e que a culpa era dele. Verônica disse que bastava o aluno estar vivo e que era hora de voltar para a academia. No caminho de volta, Will mencionou que a Pedra Vermelha foi destruída do nada. Verônica disse que o culto e a Pedra Vermelha eram perigosos demais. Só saber que eles existiam era perturbador e eles precisavam ter cuidado. Will concordou. Ele pensou que, comparado à sua vida anterior, estava progredindo, mas ele se perguntou se isso seria suficiente. Verônica disse que no final ficou feliz por ele ter entrado em campo também. Ela pressionou o diretor para isso, e foi por causa de Will que ela percebeu algo. Será entendido. Verônica só percebeu sua existência nesta vida, então ele aproveitou para perguntar por que ela continuava usando mana para atacar, sendo uma curandeira. Verônica disse que veio de uma família de comerciantes e sempre teve muitas chances de interagir com curandeiros e magos de ataque. Talvez tenha sido por isso. Will disse que se só isso bastasse, a pesquisa de mana já estaria muito mais avançada. Verônica admitiu que não conseguia explicar direito. Era como se alguém tivesse lhe contado algo quando ela era jovem, um sentimento vago, difícil de definir. Will se perguntou se essa pessoa poderia ter alguma ligação com o culto. Verônica mudou de assunto e perguntou se ele queria comer pão. Will ficou sem palavras por um momento e depois concordou. Mesmo com tantos mistérios ainda em aberto, Will conseguiu encontrar uma pista para se afastar da destruição que conhecia. Claro, ele também foi punido por sair sem permissão. Em outro lugar, em uma mansão nobre, um homem morreu rapidamente. Havia uma marca de mordida de vampiro em seu pescoço. Uma voz perguntou se ele havia morrido e disse que agora vinha atrás dela. A mulher suspirou. Ela disse que faria isso se fosse uma ordem do culto.